Boa noite, mister. Boa noite. Consegue-me ouvir? Consigo. E tu, consegues-me ouvir? Consigo ouvir na perfeição. Espetáculo. Só entrar aqui mais que eu entrei, mas tive que sair porque não estava a conseguir convidá-lo. Deixar entrar só mais aqui umas pessoas, mas também começo aqui por agradecer o tempo que dispensou para partilhar um pouco aqui a sua experiência e falar um pouco sobre análise do jogo. E eu queria debruçar um pouco como é que o Missa procura focar-se na análise da sua equipa. E vou colocar aqui uma outra pergunta. E depois também esperamos que as pessoas que nos estão a ouvir também coloquem uma outra questão e o Missa responda. Para começar, Missa, aqui aquela pergunta que fazemos sempre, falar um pouco sobre si, como é que começou, como é que tem sido o seu percurso ao longo destes últimos anos. Sei que passou pelas equipas muito aqui do Norte, eu sou do Norte, Paredes, e eu, por isso é algo que também começou por baixo, por isso mais ser eu a falar por si, acho que o Mister é a pessoa mais indicada para falar um pouco sobre si. Ok, João. Boa noite. Obrigado pelo convite. Como sabem, para mim é sempre um prazer partilhar ideias e sempre que sou convidado sinto-me honrado porque realmente é sinal de que estamos vivos e as pessoas também nos reconhecem. Portanto, eu desde já quero agradecer, independentemente das pessoas que poderão estar a assistir ou não. Para mim o mais importante é a intenção com que muitas vezes estas coisas acontecem. A minha história, pronto, já sou um jovem velho, não é? Que eu não gosto muito, que eu hoje começo a sentir que a idade começa a pesar em algumas decisões de alguns crânios, mas eu costumo dizer que fazer anos é um facto, mas envelhecer é uma opção. Eu acho que ainda estou muito longe de envelhecer e por isso, mas que já tenho muita experiência, pronto, já tenho vivido, a minha vida tem passado muito depressa, eu já não digo tempo, eu já não digo que o tempo passa, a vida passa. De maneira que já há muitos anos que a vivo intensamente e grande responsável por esta minha vivência intensa, apaixonada, tem muito a ver, pronto, com o futebol. Eu não vou contar tudo, senão estávamos aqui muito tempo, portanto, vou só dizer que realmente joguei futebol 15 anos. Eu comecei em Pasto de Ferreira, portanto, vivo aqui na zona do Norte. Comecei a jogar futebol em Pasto de Ferreira, com 2 anos na formação e 2 anos nos séniores. E depois mantive-me aqui nesta zona do Val de Sousa, em Paredes, portanto, onde depois acabei por residir, portanto, constituí família aqui e já estou aqui há 35 anos. Portanto. Não há dúvida que Paredes, a União de Paredes em si, portanto, que este ano realmente fechou a subida à Liga 3 com muito me orgulho, porque foi conseguida também com muito aquilo que foi construído, não é? No tempo em que eu também passei, mas essencialmente também por um treinador que foi meu atleta e que tem realmente deu seguimento a uma paixão que a gente da terra tem por fazer crescer o nosso clube. E nesse aspecto tinha que salvar isto aqui, portanto, dar os parabéns à União de Paredes, essencialmente ao Eurico, por todo o trabalho que tem feito e esperemos que agora na Liga 3, porque muita gente pergunta-me onde é que eu andei até aparecer no futebol profissional, porque só apareci no futebol profissional há 8 anos, e eu digo sempre com muito orgulho, quando faço apresentações, mostro uma foto da cidade esportiva de Paredes, portanto, que era um monte, e hoje existem 2 sintéticos, mais um relvado, e penso que poderá existir outro relvado, e a autarquia recuperou agora o antigo estádio, portanto vamos ficar com um estádio novo e um centro de treinos com 2 relvados e dois sintéticos, espero bem que sim. Portanto, isso diz muito, porque eu sei onde é que passam os canos todos daquele empreendimento, porque realmente dentro do futebol eu acho que não é só o seu treinador, é aquilo que nós contribuímos para que realmente fique uma marca e também o contribuímos para que realmente a modalidade avance. Portanto, a minha história tem sempre muito a ver, não é? Independentemente dos sítios onde passei, com uma marca que eu gosto que fique, essencialmente nas pessoas, pronto, que me deram a oportunidade de privar comigo. Essa marca, pronto, acentua-se essencialmente, pronto, como quem me conhece, pelo desenvolvimento de uma determinada ideia de jogo, portanto, em que eu acredito que continua a ser muito atual. Portanto, eu sou um fanático, entre aspas, pelo lado estético do jogo. Acredito que é possível jogar bem esteticamente e ganhar. Portanto, tenho-me batido bastante e cada vez bato mais contra alguns mitos e alguns paradigmas que vão existindo no futebol, em como parece que não se pode desenvolver jogos diferentes e maneiras diferentes. Então, toda a gente sabe que no futebol
tudo é possível, portanto temos que respeitar todos. Agora, o futebol para mim continua a ser um espetáculo, continua a ser um espetáculo que deve ser respeitado como esse, e eu muito tristemente percebo que a questão do resultado que está sempre à frente e o que importa é ganhar a qualquer custo, e eu não me concebo, não sei estar nesse tipo de mentalidade e, portanto, acredito que nem sempre se joga bem, mas quem joga bem está sempre mais perto de ganhar. E às vezes há muita gente que diz que não importa de jogar mal, eu quero ganhar. Ninguém ganha por jogar mal. Apesar de jogar mal, às vezes ganha-se. Portanto, dizer que portanto, que o meu trajeto foi essencialmente a lutar, entre aspas, não é? Ou pelo menos a provar nos grupos onde tenho passado e nos clubes onde eu tenho servido, que efetivamente acreditem em ideias muito vincadas, que valorizem essencialmente o jogo e valorizem o jogador. E com resultados também. Portanto, ganhei e perdi como os outros, mas o que é certo é que muitos dos bons resultados que às vezes se fazem dependem muito dos contextos, não é? Mas o papel de treinador para mim vai muito mais além dos resultados, não é? A minha carreira é feita de resultados, é verdade, mas a minha vida no futebol não é feita só de resultados, não é? E isso é que é realmente normalmente a mensagem, porque para muitos terem bons resultados mais tarde, não é? E desfrutarem deles, atrás deles houve muitos treinadores que fizeram muito trabalho que ninguém viu, não é? Para eles poderem chegar àquele patamar. E eu tenho muito respeito, porquê? Porque eu também comecei de baixo, fiz tudo dentro do futebol, ligado à formação, ligado à coordenação, como diretor-geral, ligado àquilo que é a gestão desportiva, mas a minha paixão efetivamente é o treino, portanto, eu espero até onde der continuar ligado ao campo e ao treino e a provar que efetivamente é através de boas ideias e nós entusiasmarmos e apaixonarmos os nossos jogadores por aquilo que lhes vamos propondo, que depois as coisas vão crescendo. Por isso, João, dizer-te assim muito resumidamente, só nos últimos anos, portanto, quando entrei no futebol profissional, portanto, passei pelo Aves, que é a minha experiência no futebol profissional, que no primeiro ano quase subíamos de divisão, portanto foi aí que talvez eu aparecesse mais, e depois acabei por ser convidado pelo Luís Castro para ir 2 anos para a China, portanto nunca na minha vida pensei que pudesse ir à China, mas foi fantástico, desfrutei ao máximo e a marca também ficou lá, porque ganhámos uma série de títulos e criámos estruturas lá dentro dessa academia. Entretanto regressei, uma passagem pelo Varzim, uma passagem pelo Santa Clara, também em períodos muito difíceis, como intermédios, portanto não a começar a época, mas que também nesses sítios valeu muito pela experiência e pelos resultados, portanto, apesar de depois também ter sido substituído. E nos últimos 2 anos, agora mais este último também estive de certa maneira ligado, o Zé Bote, que realmente era uma referência, portanto, daquilo que é um apreciador do futebol, levou-me para a Ucrânia e para o Shakhtar Donetsk, portanto, um clube que me marcou muito, 2 anos fantásticos, onde além de ser o treinador da equipa B, portanto, que era a segunda equipa, que era o Sub-21, e dos títulos que se ganhou, portanto, foi também depois prolongarem-me o contrato como diretor da academia, portanto, como reconhecimento do meu trabalho, onde fomos campeões Sub-17 e Sub-19, portanto, eu fiquei com o Sub-17, Sub-19 e Sub-21, e além desses 2 títulos, depois do Sub-21 no primeiro ano, também, essencialmente, miúdos que colocámos, alguns a jogar a Liga dos Campeões e alguns estão na seleção da Ucrânia agora. Alguns que, principalmente até um caso que ninguém acreditava muito, e é jogador da seleção A agora na Ucrânia, portanto estamos a falar do miúdo de 20 anos, a fazer agora 21. Portanto, são essas marcas, essas coisas que nos marcam. Infelizmente, estava à espera de regressar, à espera que me chamassem, já me tinham avisado que me iam chamar. A ordem nunca veio, mas eu poderia ser o futuro treinador, e era aquilo que eu esperava, portanto, para dar continuidade à minha carreira a jogar na Primeira Liga da Ucrânia, como treinador de Mariupol, mas infelizmente, como toda a gente sabe, a Ucrânia neste momento, e principalmente essa cidade, quase não existe. E pronto, e agora tive que reformular um pouco, ir à procura outra vez de recuperar contactos e pronto, estar aí disponível para aceitar qualquer desafio. Portanto, muito assim à pressa, foi um bocadinho por aí. Há muitas histórias aqui pelo meio. Dizer também, pronto, que numa das minhas... Eu no início joguei futebol 15 anos, depois joguei futsal também. Portanto, e muito daquilo que é a minha maneira de ver o jogo tem muito a ver com aquilo que eu desenvolvi também no futsal. Portanto, é uma vida ligada a esta paixão
e que efetivamente, pronto, até me dá esta oportunidade, pronto, de me convidar, e portanto é sinal de que realmente nós temos procurado fazer as coisas bem, influenciado positivamente quem está connosco e essencialmente também lutar por alguma coisa em que eu acredito muito e que visa essencialmente melhorar aquilo que é esta atividade maravilhosa, este futebol, pronto, que realmente merece ser tratado de outra maneira e merece essencialmente também que se inove muito mais do que aquilo que tem acontecido. Não é? Há coisas que temos crescido em termos de condições, em termos de tecnologias, mas em termos de ideias daquilo que é a valorização do jogo, pronto, aí eu sou um bocado crítico, mas pronto, isso é outra conversa. Por isso, João, é um bocadinho por aqui que eu me situo e acho que já deu para perceber como é que esta conversa vai decorrer, porque já viram que eu começo a falar e depois até me entusiasmo demais, porque é assim que eu sei estar. Isso não tem mal, me entusiasmar. Isto é bom quando falamos de coisas que gostamos, o tempo voa, eu sei que voa, por isso acho que isto é normal, as pessoas também. Eu que fui convidado a Mister, fico orgulhoso de ouvir essa experiência, nunca tinha, para ser sincero, nunca tinha ouvido o Mister a falar, mas vou-me focar um bocadinho na sua última experiência, no início, porque é mais recente, e a primeira questão, gostaria de saber como é que o Mister preparava a sua semana, que antecedia um jogo. Vamos imaginar que jogava domingo e ia jogar no próximo domingo, como é que preparava a sua semana de treinos? Quando é que dava folga, quando é que não dava, como é que preparava a sua equipa e o adversário, como é que funcionava isso? Mais ou menos, para as pessoas perceberem um pouco. Ok, eu tenho sempre, depende dos contextos onde estivermos, não é? Porque normalmente o dia da recuperação, portanto, ser logo a seguir ao jogo, em alguns casos, poder ser à terça-feira, portanto, se o jogo for ao domingo. Portanto, às vezes varia muito. Já tive contextos em que descansava à segunda-feira, precisamente para os jogadores depois também que faziam parte dos grupos poderem ir a casa. E houve outras situações em que descansava à terça. Nesta minha última passagem, pronto, normalmente descansávamos até no dia seguinte ao jogo, porque também a maior parte dos jogos eram ao sábado, portanto descansávamos no domingo e depois começávamos a segunda-feira. Portanto, partindo do princípio que eu começaria, portanto, com um descanso a seguir ao jogo, aquilo que eu faço logo sempre, para mim é muito importante, tem a ver com aquilo que fizemos no jogo anterior, não é? Portanto, eu não sou propriamente, como é que é dizer, um expert naquilo que é a importância da análise, não é? É lógico que o treinador está constantemente a analisar aquilo que é a análise de adversários e aquilo que é, portanto, a análise, é lógico que eu faço muito mais a análise da minha equipa, portanto, a evolução dos comportamentos da minha equipa, portanto, dizer-te, João, que o primeiro passo, e é uma coisa que ao longo destes anos eu fiz sempre, tem a ver essencialmente com, logo a seguir ao jogo que eu acabo de fazer, portanto, não é? Eu tenho logo necessidade, e os meus analistas e quem está encarregado da parte do vídeo, portanto, faz-me logo passar o jogo, porque é a partir daí que eu começo logo depois na minha cabeça a idealizar aquilo que vem a seguir. Ainda independentemente de pensar naquilo que vem, qual é o adversário que vem a seguir. Portanto, a primeira coisa que eu faço é logo a seguir ao jogo, se possível, muitas vezes até na viagem, ou pelo menos se jogar em casa logo à noite, tenho que ver, porque no dia seguinte, portanto, é a partir dali que a minha cabeça começa. Então, o Mister é daqueles que quando acaba o jogo consegue logo ver o que aconteceu de bem e mal da sua própria equipa, ou é daqueles que tem que deixar refrescar um bocadinho e depois é que vê o jogo? Não, eu vejo logo. Eu não há, normalmente, antes do jogo durmo bem, depois do jogo já não durmo. Ganho ou perco, ou empate, ou quê, pronto, já no jogo. Porque eu vibro muito com aquilo que a minha equipa faz no jogo. Ganhando ou perdendo, portanto, eu acho que a maior parte dos treinadores não podem só analisar os jogos pelas vitórias. Não é pelas vitórias, pelos resultados. Não? Portanto, isso a mim é que me faz normalmente andar. E então eu tenho... Porque é muito engraçado isso, sabes? Porque eu ultimamente tenho-me ligado, e aproveito já também para abordar essa perspectiva, eu ultimamente tenho-me ligado muito àquilo que é a visão do Paco Serú, portanto, dos espanhóis, como sabem, há aqui duas tendências, a apresentação tática e o treino estruturado, mas não é a questão da metodologia em si, mas essencialmente do discurso, daquilo que se dá mais importância num caso e no outro. E aproximei-me muito daquilo que são, pronto, que eles chamam os espanhóis um espaço de fase. Portanto. E porquê é que eu falo nisso? Espaço de fase, aliás, foi publicado um livro em espanhol e agora já em português, em brasileiro, de um autor que por acaso neste momento é grande amigo, porque estabelecemos uma relação, que é o Agustín Pereira,
em que dizer, portanto, baseia-se essencialmente com isto. O jogo dá-nos tanta informação, não é? Que nós, em tempo real, não temos capacidade, não é, de absorver essa informação. Isso é verdade. Não é? Portanto, não é, muitas vezes nós esperamos um golo e ficamos ali, pá, mas o que é que se passou ali? O que é que aconteceu? Portanto, não, é impossível. E então eles defendem, portanto, que o jogo é analisado quase frame a frame. O frame a frame tem a ver, essencialmente, na zona onde está a bola. Portanto, e normalmente é isso que nós procuramos. Junto, na zona onde está a bola que as coisas se começam a transformar e que as coisas se desenrolam. Pois há aqui várias análises que eles dão, é muito interessante, é uma visão totalmente diferente daquilo que nós estamos aqui habituados. Eu acho que aqui também muito pouca gente percebe isso ou ainda não percebeu. Portanto, e eu depois descobri um sem número de coisas que me têm ajudado a simplificar cada vez mais o meu olhar sobre o jogo. Porquê? Porque o espaço-fase permite-me eu perceber o que é que se passa à volta da bola. E isto veio de encontro àquilo que eu sempre achei importante no início da minha carreira. Também já, quem me ouviu já me ouviu falar nisto, e por isso veio também reforçar. Teve a ver com o professor Carlos Queiroz, quando ele falava na simplificação da estrutura complexa do jogo. Portanto, ele dizia que o jogo decide-se no sítio onde está a bola, nas ações de 1 para 1, 2 para 1, 2 para 2, 3 para 2. Portanto, eu normalmente bato sempre muito nesta tecla e eu acredito que muita malta já me ouviu falar nisto, mas agora reforçada por esta interpretação do jogo, do espaço de fase. Isso para quê? Para falarmos a respeito daquilo que eu quero ver no jogo, não é? E naquilo que eu quero ver no vídeo logo a seguir ao jogo. Porquê? Porque é a partir dessa visão e nós muitas vezes sabemos, e depois e todos os treinadores fazem isso, depois vão ao vídeo e vão perceber quem é que, não é? Sofremos o golo porquê? Olha, porque estava mal posicionado, porque estava aqui não é? Os apoios mal orientados, porque esquecemos do adversário, porque não atacámos a bola, porque não sei o quê, portanto, ou porque não estávamos equilibrados. Essa informação é muito mais pormenorizada quando nós temos essa capacidade de ver. Portanto, eu tenho necessidade disso para depois projetar aquilo que vai ser o trabalho seguinte. Portanto, no sentido de quê? No sentido de eu melhorar aquilo que foi mal. Eu aliás, vou ao cúmulo, entre aspas, por exemplo, eu iniciar numa pré-época, não é? Eu passado 3, 4 dias quero ter um jogo amigável. Portanto, eu começo logo a minha pré-época, por exemplo, a preparar o primeiro jogo amigável. Porque é aí que eu junto a equipa, é aí que eu começo. E é a partir daí que quase começa a minha... Não é? Estes primeiros 3, 4 treinos que eu posso ter, ou 5, ou 6, portanto, antes desse primeiro jogo, pronto, tem a ver essencialmente com conhecer os jogadores, dar-lhes algumas indicações da maneira como nós nos ligamos, mas é a partir depois desse jogo que eu começo a transformar isso numa ferramenta de trabalho para ir passando uma mensagem aos meus jogadores de como é que devemos lidar com algumas situações. Portanto, numa semana normal de trabalho, não é? Eu passo esse dia de descanso, por assim dizer, focado naquilo que foi o desenvolvimento da minha equipa para depois ir projetar. E então, pronto, atendendo normalmente àquilo que são as diferenças de carga, não é? De quem jogou e quem não jogou, portanto, elaborar aqui, portanto, dois tipos de treino, mas logo mesmo aí com todos, portanto, numa primeira fase desse primeiro treino, com todos envolvidos em algumas pormenores que eu normalmente já vou passando. Malta, atenção a isto, esta semana vamos trabalhar isto, porque no jogo houve aqui alguns pormenores que nós não gostamos, ganhamos ou perdemos, ok, mas não gostamos, portanto, vamos focar isso. E muitas vezes até aproveito logo ali com toda a gente, de uma maneira mais leve, portanto, quase como um treino de recuperação para alguns, e depois então é que separa o grupo, os que jogaram saem e os outros depois fazem. Mas uma questão aí, o Mister, quando está nesse dia que o Mister diz que os que jogaram menos divide um bocadinho o grupo, o Mister procura se focar mais em quem? Delega mais para os seus adjuntos os que treinaram, os que jogaram, ou o Mister é que fica com os que jogaram? Como é que o Mister faz essa divisão? Não, eu normalmente, aquela primeira fase do treino, portanto, onde está toda a gente, mas eu depois fico sempre muito mais com aqueles que não jogaram. Okay. O meu foco é sempre dar importância. Os que jogaram. Os outros, sim. Os outros são aqueles onde eu depois me envolvo bastante com eles, porque são eles para mim que equilibram depois o resto e eles perceberem, pronto, da importância. E porque até pode ser que muitos desses não jogaram naquele jogo, mas no próximo jogo possam jogar. Portanto, tenho esse... E depois, normalmente, como sabem, liberamos ali as cargas para eles terem ali um bocadinho... Normalmente, a respeito do jogo, eu gosto muito dos jogos, de grupos pequenos, de equipas de 6 ou 7, depende do grupo que tiver. Portanto, e esse é um treino, precisamente, portanto, para logo, no primeiro treino, focar um pouco daquilo que uma análise muito curta daquilo que nós não fizemos tão bem e que eu procuro melhorar durante a semana, e depois a divisão. Depois, a partir daí, pronto, nós sabemos que o segundo dia, portanto, seria já mais
focado em questões relativas à intensidade, portanto, mais um bocadinho a treino de força, portanto, o chamado espaço reduzido atenuado, mas eu não levo muito isso logo como prioridade. Eu levo sempre, e isso era importante que às vezes passe esta mensagem, eu levo sempre em atenção, independentemente do treino e até do dia, levo sempre em atenção aquilo que eu quero realmente valorizar ou corrigir ou melhorar em relação ao jogo anterior. E às vezes não me interessa muito se é quarta-feira, se é treino de força ou do praxe-uso, a mim não me interessa muito. Há uma parte do treino que eu dedico essencialmente sempre a melhorar. E é esse treino depois que me vai dar indicações o que é que eu vou fazer no treino seguinte, no treino, por exemplo, de quinta-feira. Podemos alargar até o espaço e podemos fazer. Portanto, dizer que aquilo que me orienta na minha organização, não é? E naquilo que eu quero, não é efetivamente o valor das cargas, não é? É lógico que isto depois vai-se reajustando. Isso vai-se reajustando em função daquilo que eu vou vendo, não é? E vou analisando. Por exemplo, nós também usávamos, portanto, a questão do GPS, portanto, e há sempre alguém que também controla isso. Nós depois vamos analisando e depois vamos introduzindo também em partes do treino, portanto, períodos, portanto, também de mais alguma intensidade, portanto, nós apelamos um bocadinho pela comunicação que temos a elevarmos um bocadinho essa intensidade física. Mas o foco principal é sempre, da minha parte, ir atrás de alguma coisa que eu quero que eu acho que é importante e que é preciso melhorar do jogo anterior. E se não ficar bem numa quarta-feira, vamos na quinta. E se na quinta eu sentir que há alguma coisa que aconteceu que não é preciso, vamos depois até a sexta. Portanto, dizer que a minha semana, a nível de gestão de cargas, é controlada, é verdade, mas é muito mais importante para mim a maneira como eu ligo os meus jogadores, a maneira como nós nos ligamos à procura de ir corrigindo, de ir melhorando determinados aspectos que nós sentimos que não estão tão bem. Não é? E depois, pronto, chegarmos ali à quinta-feira, fazermos qualquer coisa num espaço maior, sempre com indicações daquilo que efetivamente nos ajuda a melhorar ainda mais. E talvez aí, a partir de sexta, portanto, se o jogo fosse ao domingo ou aqui os treinos antes, portanto, alguma nota sobre o adversário, não é? Mas essencialmente sobre alguns aspectos que têm a ver mais com ações individuais, portanto, às vezes do adversário, até situações de bola parada. Portanto, o meu trabalho não é muito focado no adversário que vem aí, é muito mais focado naquilo que eu entendo que a minha equipa precisa para ir resolvendo problemas de jogo, independentemente do adversário. Portanto, e isso é aquilo que eu entendo, que eu costumo chamar a bagagem futebolística. Eu não quero a minha equipa. Sim, senhor, vamos ter um adversário, por exemplo, que tem realmente um extremo que é muito rápido, ou dois extremos que são muito rápidos, não é? Como é que nós lidamos com isso? Isso é que me interessa. Porque no jogo a seguir, nós fazemos a análise de um jogo, ao intervalo, o adversário mete um jogador rápido que não estava previsto na análise que fizemos, e nós ficamos... Não. O meu percurso e aquilo que eu acredito é na evolução constante de aumentarmos a bagagem, não é? Futebolista, portanto, o entendimento do jogo que o jogador tem que ter para ele se tornar cada vez mais autónomo e que saiba interpretar aquilo que está a ver. E em função disso, perceber as relações que vai ter com os colegas. Portanto, aquilo que para mim é sempre importante, e eu costumo dizer isto, primeira coisa, quando temos bola, é perceber onde é que estão os meus colegas, e quando não temos bola também, perceber onde é que está o sítio da bola, condicionar o portador da bola e depois perceber onde é que estão os meus colegas. Eu penso que o futebol é um jogo de distâncias, portanto, é um jogo de relações e interações, e isso para mim é sempre fundamental, independentemente do adversário. Porque os adversários vão estar lá sempre. No sítio onde estiver a bola, portanto, isto é uma coisa que eu, às vezes me faz alguma confusão, porque eu sei onde estiver a bola, eu sei que está lá o adversário, não é? Ou vai procurar estar. Portanto, isso eu sei. Por isso é que eu falo muito, às vezes falamos na questão dos corredores. A bola entra no corredor, sinal de pressão. Ok, eu sei. Então, se eu sei que o adversário vai pressionar lá, eu tenho que estar preparado para isso. Agora, bem pressionar mais daqui, mais ali, não interessa. Eu trabalho, não é? Esse espaço de fase, portanto, essas relações, sabendo sempre que o adversário está lá. Portanto, isso é que nos dá depois uma perspectiva daquilo que nós podemos depois ir evoluindo em termos de jogo. Depois, João, depois, pronto, sexta-feira as caras começam a baixar, já se sabe, portanto, mais com dinâmicas que têm essencialmente melhoramento da ligação do nosso jogo ao último terço. Portanto, eu desenvolvo muito, essencialmente, eu sou um fanático e aquilo que eu... Por isso é que eu às vezes costumo dizer que a primeira fase para alguns parece o orgasmo, ou os preliminares, como diz o Júlio Garganta, não é? São os preliminares e a malta fica por ali. Mas eu, pronto, onde dedico muito mais tempo é depois ao último terço, à ligação do jogo ao último terço, e é aí que eu acho que o jogo está muito pobre, tem evoluído muito ao para trás, mas a ligação ao último terço está muito pobre,
da maneira como se ataca ou que se procura atacar. Portanto, e eu divirto-me bastante a desenvolver esse tipo de ações, portanto, que eu acho que é aquela que requer muito mais do treinador e dos jogadores, portanto, e isso também tem que ser trabalhado. Não sei se assim, muito resumidamente. Pá, Sim, Mister, tocou aqui em aspectos que eu não era para abordar, mas vou abordar um bocadinho porque achei bastante interessante a sua ideia. E tocando primeiro nas bolas paradas, como o Mister falou aqui, levemente, como é que o Mister. E eu, primeiro, quando preparei esta conversa consigo, já sabendo com informações que o Mister procurava muito mais da sua equipa, vou-me focar muito mais na análise da sua equipa. Mas só tem aqui uma outra questão do adversário. Primeiro, bolas paradas. Como é que o Mister prepara as suas bolas paradas? Defensivas. Primeiro defensivas, depois ofensivas. Tem em conta também algo do adversário ou não? Pronto, as defensivas é realmente, na análise do adversário, é normalmente algumas coisas que eu quase posso dizer, e não tenho vergonha de dizer isso. Eu, às vezes analiso o adversário para buscar consciência, por ter que dizer alguma coisa, porque, pronto. Porquê? Porque realmente eu acredito muito na inteligência e naquilo que os jogadores podem fazer, não é? E mesmo na organização da jogada, das bolas paradas defensivas, eu dou muito protagonismo às decisões dos jogadores. Ou o guarda-redes, num primeiro caso, portanto, não quer dizer que eu lanço a ideia, por exemplo, da maneira como eu gosto, ou como acho que nos dá mais probabilidade de podermos anular as ações do adversário, mas tenho sempre em atenção a análise, a visão e aquilo que o guarda-redes também se sente mais confortável, é um deles, e depois também, normalmente ali aos centrais, portanto, que a maneira como se querem posicionar, como é que eles... Ou isso dá liberdade aos seus jogadores? Eu chamo a atenção sobre zonas que eu entendo que são importantes nós termos atenção, tendo em atenção também, pronto, se nós analisarmos o adversário e temos indicação que efetivamente o adversário usa, por exemplo, o primeiro posto, ou usa o canto curto, ou não sei o quê, portanto, estamos sempre preparados de um jogo para o outro, para se acontecer isto, o que é que fazemos? Se acontecer isto, o que é que fazemos? Não? Porque nós nunca temos a capacidade de antecipar tudo. Aliás, há um termo muito interessante também que os espanhóis utilizam, que nós aqui dizemos que procuramos antecipar as ações do adversário. Não. Eles procuram conjecturar. Nós conjecturamos que pode acontecer aquilo. É verdade. É uma conjectura, porque ninguém antecipa nada. Nós achamos que antecipamos, mas ninguém antecipa nada. Conjecturamos que pode acontecer, em alguns casos até pode acontecer. Mas, e tentamos anular. Não é? E tentamos anular. Portanto, isso dá-nos algum conforto a gente pensar que pode fazer isso. Nessas situações das bolas paradas, pronto, normalmente, pronto, a importância do guarda-redes dar a orientação e depois eu vou afinando situações que têm a ver um bocadinho com aquilo que analisamos do adversário. Há dois jogadores centrais altos, são muito fortes de cabeça, como é que vamos interromper as ações deles, não é? Normalmente, quando eles se colocam todos juntos, por exemplo, colocam-se todos juntos e depois saem, pronto, há muita, portanto, eu acho que as bolas paradas ofensivas é uma maneira do treinador mostrar um bocadinho que tem ideias, não é? Apesar que a maior parte deles bate a bola, não é? Porque eu acho que perderam a oportunidade. A primeira e a segunda bola, estamos falando agora das ofensivas, o primeiro e o segundo canto, não é? E depois até pode ser o terceiro e o quarto, mas o primeiro e o segundo, tanto os livros laterais ou cantos, por exemplo, são sempre com situações que eu vario. Portanto, são sempre minhas, são sempre ideias que eu desenvolvo. E algumas, pronto, até mesmo o adversário às vezes sabendo, nós conseguimos depois fazê-las da mesma porque elas envolvem o adversário lá a marcar-nos. E é isso que eu acho que é um lado muito interessante que eu me tenho divertido. Não, o adversário está aqui connosco e nós como é que vamos ultrapassar isto? Portanto, e esse lado é um lado que eu também dou muita importância porque me diverto e também consigo criar situações de perigo e golos, também marcar golos. Mas não há dúvida, na análise ao adversário, que aspectos é que o Mister também, visto que não se interessa entre aspas, Mister, não dá tanta importância, também expressei-me mal, não dá tanta importância ao adversário, que aspectos, sem ser também da bola parada, que gosta de saber do adversário, assim no geral? Olha, João, eu infelizmente, não sei, posso estar a dizer uma asneira, mas eu quando vejo, sempre que vejo, porque depois os analistas quando fazem chegar o vídeo, e eu analiso, claro que vejo o adversário, e muitas vezes até vejo quando o adversário me suscita alguma curiosidade, até vejo um jogo, não é? Pronto, mas não vejo, em maior parte dos casos, não vejo nada de diferente. Não vejo nada diferente. Vejo a insistência do jogo direto, muitas vezes, da bola pelo ar, portanto, de situações onde efetivamente, às vezes, é o poderio físico que marca a diferença em algumas equipas, não é?
Mas, essencialmente, pronto, aquilo que normalmente ressalta logo é pronto, se eles saem a construir, se batem um longo e depois ganham a segunda bola, não é? Que se vêm logo pressionar. Portanto, acho que são indicadores que a maior parte, portanto, maior parte, se projetam laterais ou não, pronto, se projetam os dois, como é que reagem normalmente, pronto, a transição defensiva e ofensiva. Pronto, são coisas que eu não vejo ali nada a dizer assim, cuidado que há aqui um movimento que eles, pronto, quando isso acontece, Aí é que reforça. Aí digo, malta, atenção que há aqui um movimento muito interessante que nos pode causar problemas porque eles utilizam isto várias vezes, não é? Ok. Não é? Interessante. Portanto, aquilo que eu ando sempre à procura é um bocadinho, quando vejo o adversário, assim, isto olha, é interessante. Mas não é só interessante para eu anular a ação dele. É interessante também para mim. Não é? Portanto, aquilo que eu ando à procura sempre, ainda hoje, quando vejo futebol, eu ando sempre à procura, assim, isto interessa-me, não é? Portanto, e é isso que normalmente eu acho que define também os treinadores e as equipas. É quando nós olhamos e vemos ali qualquer coisa de diferente, não é? Portanto, e isso, quando eu vou afrontar um adversário que realmente me chama a atenção sobre algumas coisas que me interessam a mim, não é? É lógico que eu trato de saber lidar com elas, não é? Em termos depois para anular a ação do adversário, mas ao mesmo tempo também me interessam por ele depois também, lá está, meter na minha ideia, ir cultivando e desenvolvendo aquilo depois também, porque achei que era realmente qualquer coisa que poderia valorizar também o meu jogo. Portanto, João, é um bocadinho por aí. Sim, ok, isso é aqui uma pergunta do Laurindo. Um abraço para ele. Era algo que eu também queria abordar, mas ele fez aqui uma questão que eu acho que é muito pertinente. Ele manda perguntar ao Mister como é que o Mister trabalha a sua saída de pressão no início da pré-época e das relações socioafetivas. Como é que o Mister trabalha esta parte? Isto é algo que o Mister abordou aqui um bocadinho e como falou também um pouco da primeira fase de construção, que eu acho também que é extremamente importante. Já queria tocar um pouco nisto e acho que aqui a pergunta é muito pertinente. Um abraço para o Lourenço, que é um amigo que eu estimo muito e que me conhece e é sempre pertinente nas abordagens. Não há dúvida que aquilo que normalmente me desafia, não é? E eu às vezes até conto isto, porque nós às vezes quando estamos no banco, não é? Ouvimos a bola e entra no corredor e ouvimos logo o banco lá, e agora pressiona. E eu às vezes começo logo a rir assim, pressiona o Tanas, deixa-os vir para que nós vamos. Porquê? Porque realmente a saída, a primeira fase de construção, não é? É realmente muito importante para aquelas equipas que querem depois continuar juntas, não é? Portanto, e depois irem ligar o jogo para a parte da frente. Infelizmente, aí o que eu noto é que os treinadores evoluíram muito na maneira como saem a essa pressão, que agora parece que é sinal de competência, mas depois de saírem da pressão da primeira fase, há que esticar. E eu ainda cá dias mostrei uma série de exemplos numa apresentação, há que atacar a profundidade. Essa profundidade é realmente eu não posso ser aqui um arnês, não aprecia-me dizer, é uma gaja que eu acho que dá cabo de muito jogo, não é? É lógico que a interpretação da profundidade, não é? Eu ouvia tantas vezes e nunca mais me esqueço, pronto, do meu amigo Miguel Leal, não, quer dizer, para ele atacar a profundidade é jogar para a frente, não é? Há um ou outro que pode, pronto, eu isso, tudo bem, se for jogar para a frente, atacar a profundidade, jogar para a frente. Eu tenho para mim, eu acho que para a maior parte, normalmente atacar a profundidade é um espaço que normalmente está nas costas, não é? Claro. Da linha defensiva, não é? Portanto, e é esse espaço que normalmente se procura atacar. O engraçado, não é? Como toda a gente também sabe, e toda a gente diz também é chavão, o futebol é tempo e espaço, é verdade. Eu costumo dizer é que o espaço tem um tempo, não é? O espaço tem um tempo. E às vezes, depois também é preciso perceber, sim, o espaço está lá, mas falta dizer agora o que é que vamos fazer no espaço. Isso é que é o mais importante. É essa e a do homem livre, procurar o homem livre. Sim, o homem livre está ali, mas está ali e como é que está? O que é que está à volta dele? Portanto, eu não alinho em tudo, há que perceber, não é? O que é que nós queremos. Se na primeira fase de construção eu quero sair, não é? E saio ligado e realmente as equipas saíram, não é? Melhoraram muito, agora, aquilo leva-me a que eu depois tire partido disso. Porque onde reparar uma coisa muito engraçada é que a maior parte da pressão de muitos adversários fazem com 4 jogadores, mas ainda ficam 6 lá atrás. Não é? E quando estamos a sair dos 4 e depois lançamos a bola, estamos quase a dizer que esses 6 chegam para segurar 10, os outros 10 da minha equipa, não é? Portanto, isso tem a ver com outras coisas que estávamos a falar sobre as questões da superioridade numérica, não é? Para mim é um dos maiores mitos do jogo, porque ela existe, mas a maior parte da malta não sabe tirar partido dela. E uma prova disso é que 90 e tal % dos golos são marcados em inferioridade numérica, não é?
que é que isso quer dizer? Quer dizer que alguma coisa está mal. Então estamos aqui em superioridade, não é? E sofremos golos. Portanto, há muito mito, há muita ilusão naquilo que é a linguagem e a maneira que nós usamos alguns termos. Portanto, voltando um bocadinho àquilo que era a resposta do Laurindo, é realmente dizer que uma das minhas primeiras intenções é realmente, e quando lido com grupos novos, habituá-los a lidar com essa situação da saída da pressão nos corredores, no início da época. E para mim isso é muito fácil. Eu já, quem quiser ter algum interesse sobre isso, portanto, eu já fiz algumas apresentações para algumas plataformas. Há uma que é Coach ID, portanto, estou aqui a publicitar, que está no YouTube e tem realmente lá explicado, não é? Como é que eu saio da pressão do corredor, não é? Para mim é muito fácil, não é? É lógico que não se consegue sempre, não é? Mas isso nós... não se consegue sempre em tudo. Em todos. É como a onda da pressão alta. Toda a gente... Hoje o que caracteriza um treinador é dizer, não é? Que não, eu gosto que a minha equipa pressione alta. Não é? E eu vejo muita gente frustrada porque eles pressionam alto, mas aquilo não faz efeito nenhum. Porquê? Porque também os outros melhoraram muito a saída da pressão. Por isso é que eu digo assim, isto anda equilibrado ali atrás, anda equilibrado lá atrás, não é? Uns a saberem sair da pressão, os outros a tentarem condicionar em pressão alta, porque é aquilo que normalmente defendem naquilo que é o seu modelo, mas depois há o outro lado, não é? Porque depois aqueles que não conseguem sair da pressão ou ganhar a bola ali alta e ganham algumas vezes, e das vezes que ganham muitas vezes não causam perigo. Agora, há sempre um guarda-redes que falha um passe, há sempre um central que falha um passe ali e que mete as bolas no... Isso é o risco, isso não é? Queremos sair a jogar. Pronto, mas isso, se virmos, pá, não acontece assim tantas vezes, não é? Não acontece. Agora, a outra parte do jogo, não é? Portanto, a outra parte, que é depois nós lidarmos, eu saí da pressão, não é? Daqueles 4 jogadores que me fazem pressão, e depois tenho, pá, 6 contra 6, ou tenho a minha equipa preparada para atacar o adversário. Mas o adversário ainda está lá com 6. Portanto, aí depois é que já são outras coisas. Portanto, eu saio da pressão, no sentido de atrair o adversário, para depois continuar, e a minha primeira preocupação quando saio dessa pressão é ligar o jogo depois para atacar o último terço. É lógico que eu posso atacá-lo com um passe longo para as costas, não vou dizer que não, portanto também não estou aqui a dizer, e também queria ressalvar isto, quando defendo um jogo ligado não quer dizer que eu não saiba tirar partido do espaço que aparece nas costas. E isso por acaso também é muito giro, também daria depois outra conversa, não é? Como é que nós controlamos a profundidade, mas também como é que nós quebramos esse controle da profundidade. Também é muito giro. Portanto, respondendo ao meu amigo Laurindo, dizer que a minha primeira preocupação é efetivamente começar logo a preparar os jogadores para lidarem com aquela parte do jogo, porque é a partir daí que se eu quero começar a construir e sei que o adversário normalmente me quer vir pressionar alto, é a partir daí que eu quero começar a adiantar serviço. E por isso é que o primeiro treino amigável, o primeiro jogo amigável, logo o mais cedo possível, é que me dá logo indicações para eu dizer assim, olha, estão a ver o que fizemos aqui? Olha, não conseguimos, é a partir daqui que vamos crescendo. Portanto, é um bocadinho por aí que eu vou crescendo naquilo que é a evolução do meu processo, não é? Atendendo a esse momento do jogo. Já estamos a falar que esse é só o momento do jogo. Claro. Isso é uma última pergunta também daqui da primeira fase de construção. Agora já em termos de época, a decorrer a época, o Mister, mesmo não dando importância muito, a focar-se muito na sua equipa, como dá muito ênfase à sua primeira fase de construção, procura ver um pouco da primeira fase de pressão do adversário para tentar, às vezes, mudar ali alguma coisa para conseguir sair? Sim, reparem uma coisa. Quando nós falamos em pressão, quando nós falamos pressionar alto, nós normalmente vamos para aquilo que chamamos de marcação homem a homem. Portanto, a pressão alta tem a ver com condicionar o portador da bola, não é? E depois condicionar as possíveis linhas de passe, não é? Que ele tem ali à volta, não é? E isso é uma intenção, portanto, de condicionares a saída para ganhares a bola ali, ou se não for mais, para condicionares também para depois baterem a bola, não é? E tu depois consegues ganhar a bola, portanto, a bola ao longo. Sem pensar em adversário e sem pensar de que lado é que eles me podem vir pressionar, não é? Mais coisa, menos coisa, é isto que vai acontecer. Aquilo que para mim marca a diferença, não é? E eu aqui também aconselho a que vejam, aqui eu sou o adjunto do Klopp, o Pep Hines, que ele fala numa masterclass sobre isso, não é? O que marca a diferença normalmente no sucesso dessa pressão de ganhar a bola são os últimos 2 metros. Porque o que eu vejo muitas vezes é que os jogadores vão pressionar e quase quando chegam ao local onde a bola está, eles quase que param para que o portador da bola tenha a decisão. Pelo menos eu tenho essa sensibilidade, pode ser que me engane, mas normalmente acontece isso. Portanto,
aquilo que marca normalmente a diferença é a intensidade, ou melhor, a agressividade com que nós pomos nessa disputa. E não quer dizer que a gente ganhe sempre, não é? Portanto, agora, quando nós começamos a olhar para adversários, não é? Que realmente são bastante agressivos, o que é que nós temos que acionar? O que nós temos que acionar é a nossa capacidade, não é? De poder decidir rápido e jogar rápido. Portanto, a interpretação desse momento e a parte cognitiva de entender, não é? Aí vem eles. Portanto, ajuda-nos, de certa maneira, nós também temos que tomar decisões mais rápidas. Isto por um lado. Por outro lado, e isso eu estou muito à vontade e por isso é que esse vídeo ajuda muito. Porquê? Porque quando tu começas a construir um processo que tem a ver aquilo que o Laurindo falou nas relações socioafetivas, portanto, e eu falo muito nisso porque a socioafetividade é realmente uma das maiores vantagens do jogo. E para quem me está a ouvir, também já falei nisso e aconselho a que comecem a abrir um bocadinho, não é? E vão pesquisar aquilo que são as vantagens de jogo que os espanhóis falam. Nós aqui falamos muito na superioridade numérica, na igualdade numérica e na inferioridade numérica. É isso que falamos. Já se fala na vantagem posicional, portanto, o estar bem posicionado, a orientação de apoios, não é? O movimento do corpo, portanto, há aí algumas coisas, não é? Mas eles ainda têm, pois há a qualitativa, não é? A vantagem qualitativa, se eu tiver melhores jogadores em relação a ti, portanto, tenho vantagem. E depois há duas que para mim são importantíssimas e que eu há 30 anos que são aquelas que valorizam muito o meu jogo. Uma é a dinâmica, portanto, são aqueles movimentos de trás para a frente em que nós ganhamos vantagem, não é? Sobre o adversário porque aparecemos em espaço aberto onde normalmente podemos tirar vantagem. E a outra que é aquela que realmente, para mim, é mais importante, que foi aquela que estávamos a falar, é a socioafetiva. O que é que quer dizer? Quer dizer que as relações socioafetivas, a socioafetividade, segundo até diz o Serul, muitas vezes substitui a competência. Porquê? Eu não tenho os melhores jogadores. Mas, ó João, eu e tu, eu sou lateral, tu és o ala. A maneira como nós trabalhamos juntos, como treinamos, como jogamos. E depois eu até costumo dizer, a socioafetividade levada ao limite é aquilo que nós consideramos o conceito de família. Porquê? Porque eu e tu treinamos juntos, mas depois ainda nos juntamos, as famílias e tudo mais, portanto, criam-se laços muito fortes. Concordo com No isso. fundo, aquilo que nós chamamos o entrosamento, aquilo que nós chamamos uma verdadeira equipa, não é mais nem menos do que uma vantagem socioafetiva. Essa vantagem socioafetiva é criada nas relações que nós temos à volta da bola. Em coisas muito simples, que é aquilo que eu quero no meu jogo. E esta é outra interrogação que eu muitas vezes deixo para começarem a pensar porque é que nós, e já me ouviram também dizer isto, não é? Para mim jogar bem é não perder a bola e marcar gol. Podem dizer as definições todas. Não perder a bola. E quando hoje falamos muito nos tempos mortos, se forem ver as análises do iScout ou qualquer, nós temos no jogo entre 45 a 60 ou 60 e tal de tempo morto, quer dizer que não se joga. E nós achamos que é do árbitro das substituições, que é do jogador que se atira para o chão, não é? Não é nada disso. É das ações do jogo que nós promovemos como treinador na nossa equipa, que estamos constantemente a perder a bola. Então comecem a interrogar-se porque é que nós perdemos tantas vezes a bola. Jogo eu em jogo apoiado, jogo eu em jogo direto, não é? Porque mesmo os pragmáticos do jogo direto, eu vejo muitas vezes eles abanarem com a cabeça, porque já houve 10 vezes que eles meteram a bola direto e deram uma bola ao guarda-redes. Porquê? Eu posso jogar direto, mas se não perdi a bola, para mim é bem jogado. Portanto, e esta análise obriga-nos a quê? A nós trabalharmos muito mais as relações socioafetivas. Se eu quero fazer um jogo direto, eu tenho que pegar na bola, portanto, e perceber que entre o meu central e o meu ponta de lança, há ali um espaço que a bola vai. E quando a bola lá chega, como é que eu faço para o meu ponta de lança não perder a bola? E isto, para mim, leva-nos para um campo de interpretação do jogo muito mais à frente do que aquilo que andamos a fazer. Não é? E isso é que muitas vezes toda a gente fala, o futebol positivo, eu gosto de jogar assim, sim senhor, vamos jogar, mas quantas vezes vais perder a bola? Agora diz-me assim, mas isso não se pode perder a bola? Não, temos que... Claro, agora, quando eu tenho essencialmente um jogo que estou constantemente a perder a bola, eu não jogo. Não é? E as relações socioafetivas promovem isso. Porque se nós criarmos relações socioafetivas, tem a ver com o quê? Tem a ver que eu, como jogador, sei que vou ter à minha volta os meus colegas posicionados de maneira a eu ter várias soluções. E isso vai sempre depender de quê? Da decisão do meu colega, da maneira como eu me posiciono, do adversário que normalmente pode haver, mas nós andamos sempre juntos. E eu vejo muitas ações de jogo em muito futebol em que nós metemos a bola. Por exemplo, o espaço está nós dizemos, olha, outro chavão. Bola de um lado, colocamos a bola no corredor contrário. É verdade, mas no corredor contrário aonde? Lá aberto, lá longe, o gajo lá, sim senhor, grande passo, o gajo está lá sozinho, conta 2 e conta 3. Muitas vezes.
quando lá chega a ajuda, o que é que acontece? Perde a bola. Outra vez perde a bola enquanto a bola vai a viajar. Depois, quando lá chega, já o lateral do outro lado mas já está a pressionar. Portanto, eu insisto um bocado nisto, porque eu acho que vale a pena nós começarmos a melhorar algumas coisas, não é? No nosso jogo. Assim, eu gosto que jogue assim, mas porra, estou sempre a perder a bola. E depois começámos a dizer que é dos jogadores, que é da qualidade dos jogadores. Não é? Pá, os jogadores não têm qualidade, obrigado. Por isso, aquilo que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, independentemente de tendo equipas com qualidade ou sem qualidade, são estas relações socioafetivas. Portanto, as relações socioafetivas, para mim, é aquilo que caracteriza muito mais o meu jogo. Não é? Jogo eu direto ou não, jogo eu curto ou não, jogo eu em transição ou não, não é? Porque em todas elas nós temos que, efetivamente, criar essa relação socioafetiva, essa vantagem. Para mim é uma vantagem. Portanto, era um bocadinho por aí que eu também queria responder também ao Laurindo e em função daquilo que tu me perguntaste. Ok, Mister. Acho extremamente interessante este tema que o Mister, que esta pergunta que foi colocada e o Mister abordou. Vou ter que convidá-lo por outra vez para abordarmos este tema que acho mesmo interessante e para ser sincero, já tenho pensado muito sobre isso, das relações que se criam para que o que o Mister acabou de falar e às vezes pensava que eu é que era um bocadinho maluco em pensar muito nisso e acho que é um assunto, um tema que devia-se falar mais e fala-se muito mais de coisas que eu acho que não são tão interessantes e fica já aqui o convite para uma próxima para abordarmos este tema que eu acho que é extremamente importante. Para mim, falar destas coisas, eu ficava aqui a noite toda, porque é um tema que também me chama muito e as relações, e não vejo muitos a falar nisto e não vejo muitos a tocar neste tema que eu acho, e às vezes pensava que eu é que estava um bocadinho fora da... E acho extremamente importante. Todos nós, João, desculpa dizer-te isto, Força. todos nós temos olhos na cara. Eu sou um adepto, não percebo nada de futebol. Eu sento-me numa bancada e olho para o jogo. O que é que eu vejo? O que é que eu só sei ver, epá, olha, grande jogada, epá, grande remate, grande golo, grande assistência, epá, qualquer coisa. E isso, para mim, não é aquilo que está ao alcance de todas as pessoas. E nós, hoje, não temos muita gente nos Estados, porquê? Porque as pessoas vão lá e o que é que vem? Vem apelar ao esforço, à luta, ao controle do adversário, aos duelos, não é? E a bola anda sempre para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Por isso é que eu quando analisei e tive a curiosidade, pronto, porque eu acho que como treinador todos temos a obrigação de acrescentar alguma coisa ao nosso jogo. Eu quero tratar de proteger as minhas costas, tenho que ganhar, porque senão o diretor manda, isso é sempre o discurso. Mas o importante depois temos é que ganhar. E isso é claro que temos, não é? Mas é assim a perder a bola ou a pensar, porque eu costumo dizer, qualquer equipa fraca tem sempre uma oportunidade de gol. Não é? Agora, eu acho que tenho... eu quero pedir desculpa porque, assim, eu respeito todos os colegas. Sim, não é isso está em causa. Portanto, eu não ataco colegas, ataco a ideias. E discuto a ideias, não é? Porque as ideias é que me levam depois, portanto, a perceber aquilo que faz sentido para mim ou não faz sentido para mim. E por isso é que eu partilho tudo. Partilho tudo porque eu quero que me diga, faz sentido ou não faz sentido. Então, vamos atrás disto. E depois o resultado vai ser consequência disso, não é? Porque já não vou na treta de, isso é muito bonito, mas depois não ganhas, isso demora tempo. Não, os jogadores jogam o jogo que o treinador quiser em qualquer lado do mundo, em qualquer parte do mundo. Não é? E isso eu posso prová-lo porque estive na China, e posso prová-lo porque a única coisa que eu publico, e já sabem que eu publico muito jogo nas redes sociais, porque é a única coisa que eu tenho para vender. Os outros publiquem também. A única coisa que eu tenho é a maneira como as minhas equipas normalmente marcam golos. Agora até vou começar a lançar outras coisas para ver se isto melhora, a ver se conseguem perceber, e por isso é que tenho partilhado. Não é querer-me diferenciar e dizer que eu é que tenho razão, ou que eu é... longe disso. É a minha preocupação de pelo menos acreditar que esta nova geração há outros caminhos. E que nós não podemos ir todos atrás do mesmo. Porque se formos todos atrás do mesmo, não é? E isto é de moda, o futebol é de moda, já disse isso muitas vezes, não é? Eu criticava muitas vezes, porque eu andei sempre a jogar em 2 linhas de 4 e 2 avançados. Não é? Porquê? Porque para mim os sistemas não é... Agora há 8 sistemas, há malta que a confrontação de sistemas, na minha equipa eu jogo... Essas equipas acham que vão criar relações socioafetivas ao mudarem constantemente as dinâmicas do jogo. É porque não têm noção do tempo que demora a criar essas relações. Não é? Agora, acredito, tudo bem. Agora, o que eu me gosto às vezes é que eu vejo, há vitórias, eu já ganhei algumas vezes, fui para casa arrebentado. Já ganhei algumas vezes, fui para casa, preferia ter perdido, não é? Porque para mim, os pontos e o resultado não é tudo.
É lógico que eu luto para ganhar e podem me chamar o que quiser, mas é a maneira como o fazemos. E por isso é que eu digo, a minha análise é sempre, logo desde o início, pelo desempenho da minha equipa e como é que eu posso ajudar os meus jogadores. Agora, é muito redutor, João, quando nós não analisamos o jogo, não é? E chegámos ao fim, eu apresentei em algumas palestras, que o malta certeza que viu, uma análise do iScout, por exemplo, do Tondela, eu até sei, em 30/10, Tondela-Benfica. O Tondela-Porto. Não é? Não estou a criticar, na imitança quem lá estava, porque até estava um colega espanhol. O Tondela ter de tempo real de posse, dados do iScout, está lá, quem quiser ver, 13,6 de tempo real de posse. Se dividirmos aquilo em duas partes, são 6 pontos qualquer coisa que os jogadores tiveram a bola na primeira parte. Estamos a falar de quê? Isso é um jogo de futebol? Quem é que esteve dentro do campo? Estão lá os dados. E toda a gente gosta de números, está lá. Eu digo assim, impossível. Foi contra o Porto, foi contra o... Opa, é impossível. É impossível. As equipas que marcaram a diferença este campeonato, Gil Vicente, o Estoril que subiu, mesmo o Vizela, tem a ver com o quê? Tem a ver que mesmo jogar com os grandes, eles conseguiram acrescentar mais alguma coisa. Porque isto não tem a ver se o adversário é grande ou não. Claro que tem a ver, porque o adversário é melhor e condiciona-nos, mas tem muito mais a ver com as ideias que nós promovemos. E se andamos constantemente a promover ideias em função do adversário, é muito complicado. É lógico que vamos pontuar muitas vezes, mas é um sofrimento muito grande. E isto é que eu acho que vale a pena refletir e é aquilo que eu, normalmente, eu peço desculpa por, às vezes, me entusiasmar demasiado, porque eu acho que nós merecemos melhor e acho que é possível fazer melhor. E é um bocadinho por aí, João, que eu gosto de chamar a atenção sobre isso, para que nós transformemos esta nossa atividade numa coisa que valha a pena, não é? Porque a maneira como as coisas estão a acontecer... Eu vou só contar aqui, como sabem, o meu filho foi jogar para a Indonésia, não é? O que ele me tem passado, eu quero ir para a Indonésia e quero morrer lá. Porque os fãs, a maneira como eles vivem o jogo, não é? Aquilo que é realmente a essência do desporto, não é? O respeito. Ele tem-me passado coisas que eu digo assim, nós andamos aqui totalmente enganados, não é? Porque não há respeito nenhum por quem se sente. E nós somos treinadores, não é? Não é? Claro que alguns querem fazer carreira, mas nós temos que emocionar, nós temos que causar qualquer coisa às pessoas que estão ia falar com isto, era uma questão que eu ia colocar ao Missa, porque também é algo que eu penso muito que é, isto que o Missa agora falou também do seu filho que está lá na Indonésia, e isto aqui que nós passámos muito futebol, já não tentámos passar uma emoção, não tentámos criar um espetáculo para as pessoas que estão a ver, que pagam bilhete, quem está a ver na televisão, e isso é algo que também me incomoda um pouco, e o Missa abordou um pouco sobre isso, e eu acho extremamente importante, porque eu acho que o futebol não é só para, com todo respeito, não é só para os treinadores, não é só para quem está lá, também é para quem está cá fora. Essencialmente para quem está cá fora. E é isso que me faz confusão, como disse, ok, eu percebo isto, querer-se, como disse, segurar o emprego, essas coisas todas, mas ou às vezes, como o Missa disse, até corre bem, consegue ganhar aquele pontinho, mas sofre muito mais. Sofre muito mais. E algo que eu também penso muito, e o Missa até veio ao encontro antes de fazer essa pergunta, muito interessante. Pois. João, eu só peço desculpa, pronto, é um bocado aquilo que eu sinto, porque eu acho que podemos fazer melhor, não é? Agora, e esse respeito, eu já não tolero, porque há muita malta, muita malta já me ouviu falar, e também ouvem o Lilo, que é o adjunto, que foi adjunto Guardiola, o Ruama Lilo, que ele diz coisas fantásticas, não é? que eu acho, não é? E uma até já repetida pelo Valdano, que eu há bocado disse, ninguém ganha por jogar mal. Eu não me importa jogar mal e ganhar. Ninguém ganha por jogar mal, não é? Nunca vi ninguém ganhar a jogar mal, porque isso não existe, senão tinha que treinar mal para jogar mal, não é? Como também ninguém perde por jogar bem, não é? De vez em quando perdes por jogar. Agora, por jogar bem não perdes. Agora, de vez em quando perdes, apesar de jogares bem, de vez em quando. Porquê? Porque nós podemos muitas vezes fazer tudo bem feito, não é? E até trabalhar bem, não é? E no fundo ter um mau resultado. Mas é só naquele jogo, sim. Não é sempre, não é? E é isso não, que sempre algo que estava mal. Absolutamente. Portanto, e nós muitas vezes, uma ou duas começa a correr mal, temos que ser pragmáticos, temos que ser não sei o quê, temos que não sei o quê. Isso, pronto, tudo bem, a gente vai fazendo isso, mas é uma falta de respeito pela profissão, pelos jogadores. Eu acho que eu às vezes tenho pena dos jogadores, não é? Eu costumo dizer, João, que o nível do jogador português está muito acima do nível do jogo que joga em Portugal. Isso estou de acordo consigo, totalmente. Os jogadores jogam, pá. E por isso é que eu ando nesta luta e divirto muito e treino, quem treinar, nem sei. Neste momento quero treinar alguém, não tem ninguém, pronto, também é verdade. Mas treino eu...
A marca vai lá estar. Por respeito aos jogadores. Por respeito a quem... Agora, se depois vou ganhar ou não, vou ganhar e perder como os outros. Vou ganhar e perder como os outros. Agora, não alinho em tudo, porque há coisas que só desvalorizam aquilo que é a nossa atividade. E eu isso acho que não estou preparado para aceitar esse tipo de situação. Eu acho que nós nascemos para ser felizes. Pá. E o futebol, a linguagem do futebol é de muito sofrimento. Hoje tivemos que sofrer. Não é? Há um clube que faz slogan, a atitude é o nosso ADN. Claro, mas isso chega. Não é? O futebol é isso, é sofrimento, é só atitude. Porquê? Porque isso é uma desculpa. E o jogador hoje está motivado nisso. Porque, opa, eu posso não jogar, mas correr tem que correr. Isso é uma desculpa de quem... Isso é o que também tem-se passado aos jogadores e eles estão lá a conhecer e acaba por quase por ser normal agora. Não, eu não tenho problemas nenhum em dizer isto, porque, opá, chama-me o que quiser. Eu assisti jogos este ano, não é? E até num clube, pronto, o meu filho estava lá, não é? E ouvia jogadores desse clube, colegas do meu filho, onde eles vibravam mais, é quando os colegas iam e roubavam a bola, iam com intensidade, fazer pressão e roubavam a bola. Boa! E aquilo eu olhava para trás e eu assim, epá, parece que foi golo, não é? Portanto, isto está de tal maneira, não é, descaracterizado, que o objetivo não é construir para ir marcar golo. Não vamos deixar o gajo. E então ouvia eles a vibrarem, porquê? Porque os colegas dentro do campo cá estavam a arrebentar com os outros todos, não é? Porque não os deixavam jogar, era carrinhos, era que, bom, é assim mesmo, reage. E eu digo assim, mas o que é que estamos a ver? É isto, o objetivo do jogo é este? Nós jogamos para pressionar ou pressionamos para jogar? Não é? É que há jogos que parece que são só para pressionar. Temos que pressionar o adversário. Não, nós pressionamos, não é? Para depois jogar. Mas andamos nisto. Pronto. Eu fugi um bocado ao tema, João, desculpa. Não faz mal, mas ainda não acabou a partilha, mas agradeço já esta reflexão, porque acho extremamente importante. Acho que as pessoas também deviam pensar mais nisto que o Mister acabou de falar, e que às vezes as pessoas, quando não partilham, pensamos entre as somos malucos. Pá, sou eu que penso nisto, ninguém fala sobre isto, será que eu só estou enganado? E é importante estas partilhas para a pessoa perceber porque nem tudo está mal, mas também nem tudo está bem. E há coisas que eu acho que têm que ser melhoradas para o bem de todos, não é? Porque é como o Mister diz, o futebol não é só para quem está lá, também é para quem está cá. Nós também somos consumidores e gostamos de ver futebol atrativo. E acho que estas coisas têm que mudar certas João, coisas. Desculpa lá, deixa-me só dar aqui mais um reforçozinho para acabar já o meu desabafo. Já agora desabafo tudo. Também neste momento, também, em que o futebol é negócio, não é? Portanto, é um modelo de negócio que está implantado, que é preciso valorizar ativos, preciso valorizar jogadores, não é? Porque os clubes... E o que é que nós notamos? Nós notamos que não há dinheiro no futebol, não é? Chegou a massa agora com os investidores, não é? O que é que eles querem? Querem retorno, não é? E o que é o retorno? O retorno é realmente valorizar os jogadores. Como é que nós, como treinadores, vamos valorizar um produto, não é? Se eles nem sequer mal tocam na bola? O que é que tem acontecido? O que tem acontecido é que muita gente andam investidores há 3, 4 anos e 5 aí a meter dinheiro, não é? E depois acabam por ir embora e os clubes caem. Portanto, nem para promover o negócio, não é? Essa maneira de ver as coisas funciona. Portanto, isso para mim é mais um caso de reflexão, porque o dinheiro vai, quando estão ali a pôr. Portanto, eu acho que há realmente qualquer coisa, não é? Que os treinadores têm um papel importante. Não é? Porquê? Porque são eles que lidam com o chamado ouro, são eles que lidam com os ativos. Não é? Agora, é preciso perceber, não é, como é que os vão rentabilizar. A propor que jogo. Não é? Pronto. Agora, por isso é que eu digo que há treinadores que normalmente fazem carreira à conta dos jogadores. Tu estás aqui para fazer o que eu mando e mais nada. Pá, e há outros que ajudam depois os jogadores também a evoluírem e a fazerem carreira, porque também é o papel deles. Não é? Agora, quando eu estou numa estrutura onde realmente condiciono o potencial dos meus jogadores às minhas ideias, tudo bem. Não é? Porque eu quero fazer carreira. E sabem que ainda aqui há tempos o Oscar Cano chamou de assassinos aqueles treinadores, não chamou de assassinos, chamou de terrorismo, não é? Aqueles treinadores mesmo da formação, não é? Que querem que, através do esforço dos jogadores, fazerem carreira. E nós sabemos que, nem vou entrar por aí, sabemos que isto acontece, porque quem avalia o trabalho do treinador da formação são os resultados, mas também já nem vou por aí. Mas isto lá está, pronto, é mais um pormenor que eu gostava de reforçar, porque isto hoje é um negócio. Não é? E se é um negócio, eu se quero estar nele também tenho que ter essa capacidade, não é? Porque já vi aqui alguns serem despedidos, não era só pela questão do resultado, porque os resultados estavam mais ou menos, era também pela maneira de jogar. Não é? Alguns já foram despedidos por causa disso. Portanto, pode ser que eu tenha a fé de que haja alguém com mais visão que comece a entender. Eu acho que isto vai desligar
não sei porque deve ser por causa de uma hora, depois entramos, vai desligar agora, acho eu. Bom, isso foi abaixo. Deixa-me só dizer aqui uma coisa que tinha colocado aqui uma questão ao Mauro, mas como foi abaixo eu não decorei a questão, ele que se quiser fazer a questão através ao Mister, que coloca aqui só agora. Ok. Mister, tinha aqui só uma outra questão também para colocar. O Mister, em relação a. Já tem várias experiências, quer no estrangeiro, na China, na Ucrânia, aqui em Portugal. Fala-me só um pouco da diferença por exemplo, destes três países: Ucrânia, China e aqui em Portugal. Qual é que foi as grandes diferenças positivas, negativas? Assim, fala-me só um pouco sobre isso para as pessoas também perceberem um pouco as diferenças. Em termos de jogo, assim, mais resumidas. Olha, sim, realmente são contextos totalmente diferentes. Pronto, a experiência na China foi fantástica porque realmente leva-nos para uma dimensão, pronto, nós muitas vezes não fazemos ideia, portanto, tudo o que é a grandiosidade do país. Eu tive a sorte de entrar num clube, o Shandong Luneng, portanto, um dos maiores clubes chineses, portanto, em que na academia tinha 35 campos de futebol, tinha 2 hotéis, um hospital dentro, uma escola, pronto, uma coisa, aquilo era um autêntico jardim. E realmente, pronto, o confronto com a cultura, não é? Causa-nos sempre ali alguma dificuldade. Depois também, portanto, pela questão também da comunicação, não é? Portanto, e no meu caso, como eu faço da comunicação, não é? uma arma, estás a falar para um tradutor que normalmente nem percebe muito futebol, não é? Portanto, depois nem sequer sabes como é que ele transmite aquilo que tu queres, portanto, não é fácil. E depois, pronto, também questões culturais têm a ver com a maneira como eles encaram o desporto. Portanto, lá os chineses é muito na base do hard work, não é? Portanto, eles acham que não têm talento, então investem muito no hard work, mas não é verdade, não é verdade. Portanto, eu encontrei talento fantástico, enorme. Eu acho que há talento em todo lado. Agora, a maneira como nós lidamos com ele e o desenvolvemos, depois é que marca a diferença, não é? Portanto, encontrei lá na China, portanto, a falta de cultura futebolística e, essencialmente, as questões da organização e a questão tática, pronto, é muito pouco trabalhada. Portanto, há realmente uma incidência sobre a questão física e a questão do duelo, portanto, do seres forte para lutares, não é? Portanto, para os duelos. Portanto, a construção do jogo não é muito trabalhado, é sempre normalmente um jogo direto. Mas, mais uma vez, portanto, nesse contexto, apesar de eu ter um contexto muito complicado, porque eu lidei em 2 anos com 10 grupos diferentes, portanto, entrei em competições com 10 grupos diferentes. Porquê? Porque lá a competição funciona, por exemplo, juntam um pai 18 ou 20 equipas num complexo com 10 ou 15 campos, não é? E depois, durante 8, 10 dias, faço ali um torneio em que temos 2 dias seguidos jogos, descansamos um dia, mais 2 dias seguidos jogos, portanto, é uma coisa de uma violência terrível. E depois, normalmente, no dia de descanso entre um jogo e outro, eles ainda treinam, porque acham que é? Os jogadores começam a ter câimbras e eles pensam que é falta de treino. Portanto, bati-me ali com algumas coisas muito interessantes, mas muito violentas, portanto, e aquilo foi muito desgastante porque entras a competir, não é? Com grupos diferentes, porque eles depois juntavam um grupo de jogadores, olha, agora vais para ali. Agora, portanto, só nos últimos, vai lá, 3 meses é que tive com um grupo mais tempo, portanto, mas mesmo aí, lá está, foi um grande desafio porque ajudou-me a consolidar muito daquilo que eu também acreditava. Portanto, mais uma vez, mesmo ali, sem eles me perceberem, porque depois o futebol tem esta vantagem, não é? Nós, através do exercício, através do treino, através, não é? Da nossa expressão corporal, portanto, e nós portugueses somos muito fortes, não é? A envolver as pessoas, acabamos por ir passando a mensagem e depois o próprio jogo e as ideias foram congregando os jogadores, portanto, eu diverti-me bastante e consegui, pronto, e por isso também, mesmo na China, eu vou agora até começar a fazer umas publicações mais com jogos dos chineses, pronto, com coisas também fantásticas, construções de golos fantásticos. Depois quebrei lá muitos tabus, portanto, tem a ver com a altura, os pontas de lança lá tinham que ser jogadores altos, os centrais também tinham, e depois, tinha a ponta de lança um anão de 1,65 m, que aquilo até dava para revê-lo, mas marcava golos como os diabos, que era muito inteligente. Portanto, tive ali muitas coisas interessantes, mas não há dúvida que a comunicação e a falta de cultura futebolística, pronto, foi um entrave. Quando chega à Ucrânia, totalmente diferente, portanto, muito mais perto daquilo que é a Europa.
A minha comunicação, pronto, enquanto na China tinha um tradutor ali na Ucrânia, também me queriam dar um tradutor, mas eu tinha 2 assistentes que estavam comigo que falavam inglês. O meu inglês, portanto, não era mau nem bom, mas melhorei muito o meu inglês. Portanto, o desafio foi eu, portanto, comunicava em inglês. Alguns jogadores também já falavam inglês, portanto, já estávamos ali. Depois também introduzimos isso, portanto, na academia. Portanto, aqueles jogadores potenciais, jogadores da elite, que nós chamávamos, os jogadores mais que seriam os potenciais, obrigámos a aprender inglês, portanto, para os preparar para o espaço seguinte. E aí a comunicação já era muito mais fácil. Porquê? Porque os adjuntos estavam envolvidos com o treino, já sabiam, e pronto, falando inglês era mais fácil. O jogo em si também na Ucrânia, portanto, foi um desafio grande para mim, mas lá está, mais uma vez consolidei muito daquilo que tinha sido, que eram as minhas ideias. A minha ida para a Ucrânia, portanto, o Zé Boto, quando me convidou, foi que nós aproximássemos o jogo da academia com o jogo da primeira equipe. Como sabem, portanto, aquilo que realmente me realizou muito foi sentir que o presidente do Shakhtar Donetsk, portanto, era o homem mais rico da Ucrânia, mas gostava de um jogo trabalhado. Portanto, o plantel principal tinha 14 brasileiros, portanto, ele investe muito no mercado brasileiro por uma questão também de gosto do jogo ligado, um jogo esteticamente agradável de ver, e então investe também pelo negócio em si em jogadores brasileiros. A minha entrada na academia era aproximar um bocadinho do estilo da primeira equipe. Quando chego lá, portanto, o coordenador da academia, o diretor, era um argentino, para a gente, uma pessoa fantástica, mas também achava que o que caracterizava o jogo da primeira equipa eram a influência dos brasileiros. Só que depois, com o tempo e a maneira como nós fomos desenvolvendo o nosso processo, começaram a perceber que não tinha nada a ver com brasileiros, tinha a ver com ideias. Os miúdos começaram a crescer, miúdos com qualidade, e pronto. A única dificuldade neste processo, quando nós estamos a trabalhar a formação, principalmente naquele escalão abaixo da equipa principal, é que eu trabalhei 3 meses, os jogadores começaram a aparecer, chegaram ao fim de 3 meses, portanto, tiraram três dos melhores jogadores, foram logo para equipas da Primeira Liga. Depois começas outra vez em janeiro, porque aquilo para, não é? Portanto, por causa da neve, e chegas a maio, acabas o campeonato e tiram-te mais 5, porque já foram distribuídos também alguns para a primeira equipa, portanto, depois começas outra vez. Portanto, mas não há dúvida que ali já o jogo também muito direto, porque o jogador ucraniano também baseia-se muito naquilo que é a escola russa do jogo direto, não o Shakhtar, mas o resto das equipas. E depois nós, no Shakhtar, o grande desafio foi que começámos a meter os jogadores a jogarem, os melhores jogadores em patamares acima. Portanto, eu tinha no Sub-21 jogadores com 16 e 17 anos. Portanto, ao jogarmos contra equipas que tinham fisicamente mais fortes, nós tínhamos que essencialmente valorizar a manutenção da bola, não é? Portanto, o conseguirmos relacionar-nos. Portanto, isso foi muito divertido, porque com uma equipa de muitos de pequeninos, mas nós criávamos muitos problemas, e no primeiro ano fomos campeões Sub-21, e depois eles também promoveram a diretora da academia e renovaram mais 2 anos no final desse primeiro ano, e eu fiquei com Sub-17, Sub-19 e Sub-21. As ideias cresceram, o meu adjunto do primeiro ano ficou com o Sub-19, portanto, e nós depois aí fomos campeões no segundo ano, Sub-17, Sub-19 da Ucrânia. Sub-21 ficámos em segundo, porque 5 jogadores também, que eram as mais-valias, acabaram por sair para a primeira equipa, porque meteu-se a pandemia e alguns jogaram na Liga dos Campeões. Portanto, foi realmente, portanto, mais uma vez provar que é adaptável, e conseguimos, através, portanto, daquilo que vamos desenvolvendo e do processo que vamos desenvolvendo, portanto, atrair os jogadores, valorizá-los e eles crescerem, portanto, no entendimento que era o jogo, de perceberem aquilo que era melhor, e depois também com um trabalho que eu acho que é importante, muito a nível mental, porque eu, comunicando em inglês, portanto, e com muitos deles já perceberem, portanto, consegui, de certa maneira, também prepará-los a nível mental para aquilo que seria depois o próximo passo. E tenho realmente alguns jogadores a jogar em seleções, e tenho um a jogar na seleção A. Foi muito interessante. Em relação àquilo que se passa aqui em Portugal, portanto, aqui em Portugal é muito parecido com aquilo que é a Ucrânia, não é? Portanto, nós aqui, as equipas já trabalharam muito e trabalham muito a parte tática, não é? Portanto, já a organização já se sobrepõe a quase tudo o resto. Há uma valorização muito forte sobre o controle, portanto, que eu sinto o controle do adversário. Portanto, o jogo tornou-se pobre porque nós estamos preocupados sempre com o controle do adversário, e pronto, e o jogo torna-se pobre. Mas, pronto, Ucrânia e Portugal, Europa, já as coisas são... A única diferença é que realmente nós aqui, portanto, em termos daquilo que
é a organização do jogo e a questão tática, não é? Já vamos muito mais à frente do que eles, mas já se começa a ver em todo lado. Eu acho que em todo lado já há treinadores em todas as nacionalidades, já com grande capacidade também de organizarem equipas, não é? E de acrescentarem mais alguma coisa àquilo que é o jogo. Ok, Mr. Aqui uma penúltima pergunta que o Mauro colocou, que primeiro agradece ao Missa por esta partida e depois pergunta porque é que não concorda com a mutuação do sistema tático em jogo. Acho que isso pode aumentar a aleatoriedade do jogo. Abraço ao Mauro. A pergunta é interessante, não é? Porque nós sabemos que quando nós pensamos em interferir naquilo que são as dinâmicas do jogo, não é? Isso pressupõe que haja um trabalho antes, não é? Aquilo que eu entendo, pela maneira como eu olho para o jogo, não é? Que tem sempre a ver com o local onde está a bola e as ações à volta do local da bola. Portanto, a bola, porque nós temos uma ideia de uma determinada tipo de organização, só que depois a bola, não é? A bola muda-se. E às vezes não é questão de nós costumamos dizer, e aí também o Lilo também é muito interessante a abordagem que ele faz, nós temos que jogar organizados. Não, nós temos que ir jogando organizando-nos. Portanto, isso pressupõe o quê? É uma coisa totalmente diferente, não é? Jogar organizado tu estás aqui, estás ali, portanto, procuramos andar sempre equilibrados. Sim, mas o jogo não é só isso. E se o jogo é aleatório, não é? Que era aquilo que normalmente, e é caos, que muita gente fala, nós tentamos diminuir esse caos, não é bem o caos. Agora, o que nós temos é que ter a capacidade, em função do movimento da bola e daquilo que, efetivamente, tendo bola, não tendo bola, que o adversário, os constrangimentos que o adversário nos vai provocando, é que nós temos que nos ir organizando em função disso. E essa organização tem nem mais nem menos a ver com as distâncias que nós temos uns com os outros. Agora, normalmente costumo dar um exemplo muito prático. O meu lateral direito tem bola. Está um pouco mais dentro, não é? Se do lado direito tem uma linha de passe para o ala que está aberto. Para a frente tem o 9. E para o outro lado tem o médio. Portanto, temos ali, vai lá, um losango, temos um quadrado, portanto, são as relações que me dão essa, que é aquilo que eu quero à volta da bola. Em que sistema é que estamos a jogar? Onde é que o sistema é importante aí? Portanto, eu compreendo, não é? A tendência de dizer assim, sim senhor, em vez de jogarmos com dois avançados de lado a lado, temos de jogar com um atrás ou outro à frente, em vez de pressionarmos com três, jogamos com três jogadores. Mas quando perdemos a bola, é como agora a moda dos três centrais, não é? Até parece que defendemos em 3-4-3, até parece que defendemos em 3-4-3. Não, pois agora defendemos com 5 e até com 6, não é? Porquê? Porque a bola muda, perdes bola e ganhas bola, isto vai mudando, não é? A tua organização. E quer queiras, quer não, independentemente do sistema, há uma coisa que é horizontal a todos. Tu tens bola, vais abrir, nós costumamos dizer campo grande, e eu costumo dizer campo grande, mas até onde? Até onde, também? Como depois, portanto, e tem a ver com distâncias, como também sabemos, quando perdemos a bola, o que é que fazemos? Fechamos. Portanto, é uma questão de distância, mas fechamos como, não é? Portanto, estas relações existem em qualquer sistema. Agora, tu me dizes assim, numa determinada dinâmica, quero dar uma dinâmica, eu vou mudando um jogador que tem um determinado tipo de características que me vai dando mais agressividade, e às vezes até nem isso, mas mesmo essas mudanças têm que estar cimentadas num trabalho sócio-efetivo, num trabalho de relacionamento, não é? Eu vou dar um caso, não vou dizer porque não me interessa neste momento estar a dizer, mas ainda aqui ultimamente estou a analisar aí mais em pormenor algumas equipas, até da Liga Revelação, não é? Equipas a defender com três centrais, não é? Um central esquerdo, um do meio e um direito, não é? A bola chega ao esquerdo e então o que é que acontece? O que acontece é que o lateral, tanto o possível lateral esquerdo ou o ala esquerdo, tanto, sobe, não é? Porquê? Porque os laterais saem a 3, o esquerdino já fica num espaço que poderia ser de um defesa esquerdo, mas não, o defesa esquerdo já está projetado, não é? E depois o que é que acontece? Como ele está projetado, o extremo que estava lá já está dentro. Depois havia uma coisa muito curiosa, que já se fazia no 4-3-3. Um dos médios descai para aquele lado, não é? Talvez para fugir à marcação. E então, se parássemos ali o tal espaço-espaço, parássemos ali o vídeo, foi o que eu fiz, o que é que eu vi? Eu vi dentro do meu corredor, a uma distância muito curta, vi o central esquerdo com bola, vi logo a 5 metros dele o tal médio que veio descair para ali, não é? Para também receber,
vi na mesma linha encostado o extremo esquerdo, o lateral esquerdo estava encostado à linha ali, atrofiado, e ainda vi o ala, não é? Portanto, o ala que estava dentro a vir ali. E eu olho e digo assim, há qualquer coisa aqui que não está a funcionar, não é? Porque aquilo que para mim me interessa, e é aquilo que muita malta não percebe, é que se eu projeto laterais e a bola sai para uns desse lateral, ou projetar lateral e a bola a ir a esse lateral, ele já não é mais lateral. Ele tem funções de extremo. É um extremo. E se o meu extremo jogou dentro para a subida do lateral, ele deixou de ser extremo. É um número 9, é alguém que tem ali, que me dá um apoio frontal e ou que recebe no espaço entre linhas. E por isso, João, é que eu sou muito crítico quando devemos falar nas características dos jogadores. Isto depende das características dos jogadores. Pomos um lateral a funcionar como extremo quando ele não é extremo, não é? E tem pouca capacidade de 1 para 1. E o jogo neste momento é pobre, porquê? Porque nós projetamos os laterais. O lateral é lateral contra lateral. Como é que criamos uma superioridade ali contra o outro lateral? Porque no meu jogo, o meu extremo encara o lateral e ainda pode resolver 1 para 1. Não quer dizer que também o lateral, alguns laterais também não o façam 1 para 1. Sim, mas isso toca aqui numa parte interessante que eu vejo muito no jogo, que é, e o Missa falou há pouco, imagino que variamos para o lado esquerdo. E até é o lateral que está com bola. Ok, ele até pode estar sozinho com o outro lateral, mas e se não conseguir causar... variámos não causou efeito nenhum. Tal e qual, João. E então, tiveram o trabalho de atrair, libertaram para o espaço, teoricamente, que pode haver espaço e chapéu. Por isso é que eu digo que nós andamos há muitos equívocos, estás a saber, no jogo, não é? E quanto mais eu vejo de mudanças daqui, porquê? Porque no fundo o que conta é o que tu tens à volta da bola. Independentemente do sistema. Pode ser mais A ou mais B. E quando tu varias muito quem está à volta da bola, não é? Tu não crias essas relações socioafetivas. O que é que acontece? Estás constantemente a perder a bola. Nunca crias uma maneira de jogar. Mas agora é giro porque nós saímos a 3, saímos a 4. Queres ver outra curiosidade, João? Que eu também me rio. Nós normalmente utilizamos o termo sair a 3, a 4, a 2, não sei o quê. Mas quando falamos em sair, saímos para onde? Saímos para a frente. Não é? Então para a frente é que eu quero saber com quantos é que eu vou ter e vou ligar com esses que estão na frente. Não é sair para o lado. Não é? Saímos a 3. O meu lateral esquerdo saiu, ou o meu central do lado esquerdo saiu. Saiu para a frente, é sair para a frente. Então é essas relações que eu quero criar. Por isso é que eu digo, eu saí sempre a 4, tanto atrás como para a frente. Porquê? Porque os meus laterais não se projetam há 30 anos, não é agora porque o Guardiola aparecer com os laterais dentro. Há 30 anos que os meus laterais não se projetam. Saem dentro, não é? Agora, depois vão aparecer, não é? Em função depois daquilo que vai acontecer, vão aparecer. E é por isso que eu acredito que o meu lateral aparece em situação muitas vezes de overlap. Porquê? Porque tiram uma vantagem, eu consigo desmontar uma linha de 5 e de 6. Porquê? Porque a grande vantagem do processo ofensivo, e muita gente já me ouviu dizer isso, aquilo que eu quero, no fundo, é virar a linha defensiva contra a própria baliza. Quando nós viramos a linha defensiva contra a própria baliza, não é? E atacamos a linha de fundo, mas atacamos a linha de fundo aonde? A maior parte ataca a linha de fundo para cruzar pelo ar. E para cruzar pelo ar não tens grande vantagem. Também está provado pelas estatísticas que em 100 vezes há lá sítios que ganhas 2, em 100 vezes ganhas para aí 2 ou 3. Eu já falei sobre isso, é verdade. É? Pronto, agora, ou entras na área e atacas o guarda-redes. E por acaso, que é aquilo que normalmente, como eu não tenho os melhores jogadores, eu tenho que conseguir que os meus jogadores finalizem. Portanto, aquilo que vem nos meus vídeos normalmente é a maneira como nós entramos na área, a maneira como finalizamos, que eu chamo-lhe passar à baliza. Porquê? Qualquer jogador chega ali e encosta para a baliza. Não é? Agora, como é que tu chegas ali? Como é que desenvolves isso ali? A partir do momento em que viras a linha de 5, de 6 ou de 7 contra a própria baliza, já estás em vantagem posicional. Por isso é que aparece um jogador, não é? E normalmente empurra a bola ou até às vezes a linha defensiva marca na própria baliza. Este, para mim, é que é o grande objetivo do jogo ofensivo. Agora, quando tu usas o ataque à profundidade, com a bola constantemente pelas costas, não quer dizer que tu não consigas. Agora, a probabilidade de conseguires não perder a bola e ter sucesso é muito mais reduzida. Portanto, voltando ao início, a confrontação de sistemas, para mim, não tem muito a ver com aquilo que é um jogo fluido. Porque eu posso realmente dominar, eu posso atacar com 2 ou com 3, pronto, controlares ali aquilo que eles chamam potencialmente, pronto, 2 ou 3 sistemas. Agora eu vejo muita malta a sair a 3 e a 4, para 5, tudo tem a ver com o sítio onde está a bola. E quando tu olhas para o jogo, para o sítio onde está a bola e o que queres procurar, não sabes em que sistema estás a jogar. E isso é por isso que eu acho que... Eu entendo a pergunta, entendo efetivamente que se usa muito isso. Agora jogamos com 2 avançados.
eu jogando com 2 avançados ou com 3 avançados, para mim, as relações são iguais. Porque todos os jogadores da minha equipa, eu se tiver o meu central que jogue e apareça no corredor, ele vai ter uma função de ala. Porquê? Porque ele já passou por lá e sabe quais são as referências que o vão ligar aos colegas. E isso para mim é sempre fundamental. O meu jogador atingiu a linha de fundo. Ele chega lá, normalmente não cruza, faz um passe, mas a preocupação dele não é chegar ali e cruzar. A preocupação dele é continuar a jogar e perceber onde é que vai ligar o jogo, até chegar à baliza. Porque se ele perceber que num passe consegue meter um colega na cara do guarda-redes, tudo bem. Mas mesmo o guarda-redes, João, que eu aproveitei esta semana, ouvi o meu amigo Abel lixado da cabeça, não é? Porque o Palmeiras perdeu e criou 35 oportunidades, 5 ou 6 na cara do guarda-redes. Pois é, o guarda-redes é um obstáculo. O guarda-redes é um obstáculo. Está a falar para isso. Agora, não é? Agora, se eu criar... Como é que atravessar esse obstáculo? Vou atravessar se eu conseguir levar o meu jogo até ao guarda-redes e criar superioridade numérica. Criar um 2-1. Que no fundo é aquilo que eu procuro fazer. Mas isto, pronto, lá está. Tem todo um processo e um entendimento do jogo por trás. Não é? Portanto, a confrontação de sistemas funciona desde que realmente, não é, ela surta um efeito. E para surtir em efeito, tens que criar relações socioafetivas à volta da bola, seja em que sistema for. Não é? E é isso que eu acho que muitas vezes, dominando muitos sistemas e metendo muitos sistemas, tu não consegues atingir isso. Porque para dominares um bem e meteres ali mais um avançado, por exemplo, é muito complicado. E eu continuo a ver, apesar de jogarmos com 3 avançados, continuo a ver o 9 a jogar muito sozinho. O 9 normalmente é o sofrimento do jogo. Isso aí às vezes é que eu também me questiono como é que é possível chegam à zona mais importante, que é fazer o golo. É fazer o golo. E João, depois não vejo lá ninguém. Deixa-me dizer-te uma coisa. É lógico que antes de eu fazer ter esta oportunidade de estar a falar contigo, também fui à tua, não é? Ao teu Instagram, não é? Tens lá coisas muito interessantes. Tens lá uma análise ao Mourinho, não é? Ao jogo do Mourinho. Por exemplo, quando falamos na questão do espaço, não é? De alguém atrair para depois alguém entrar a aproveitar o espaço. É verdade, mas o espaço vai para onde? Vai para a baliza para tentar marcar golo ou vai para a linha de canto? É que, por exemplo, eu no meu jogo não uso, não quer dizer que não aconteçam, diagonais de dentro para fora, que é aquilo que se vê muito. Porque a bola entra realmente no espaço, só que depois, e tu vês lá no vídeo, tens lá isso, a bola entrou no espaço, o jogador até ficou com ela, mas está pressionado por 2 e por 3 pelas costas. O que é que vai acontecer? Pode resolver, os jogadores com qualidade podem resolver e sair dali, pode ganhar um lançamento, mas a maior parte das vezes perde a bola. Portanto, é isto que eu acho, é isso que eu normalmente dou muita importância, é este pormenor. Então o jogador está ali, agora como é que eu vou resolver aquilo? E a seguir? Isolei o jogador na cara do guarda-redes, e a seguir? Morre ali? Não morre, para mim não morre. Não, para mim não. Agora, o jogador marcou, sim senhor, pode marcar. E ele é que vai decidir se quer passar ao lado ou se quer finalizar. Tudo bem. Agora, ele até pode finalizar e marcar golo. Não é? Mas ele sabe que tinha ali um colega ao lado, não é? Em que a probabilidade... Já vimos golos também de tantos feitiços, mas não quer dizer que vai acontecer sempre. Absolutamente. Portanto, o jogador é que tem sempre a capacidade de decidir. Não é? Agora, vai decidir em função daquilo que lhe dá mais probabilidade de ter sucesso. Para ele e para a equipe. Porque a seguir ao outro também lhe passa a bola. Mas isto é uma questão cultural, João. Isto é uma questão cultural das ideias do treinador, de promover isto ou não. Pelo menos é a minha opinião. Eu peço desculpa se nem toda a gente concorda, mas tudo bem. Não, Mister, aqui também, antes de fazer a última pergunta, fica aqui porque o Mister tocou aqui em aspectos que eu não estava à espera de tocar, mas que ainda bem que tocou. E fica aqui o convite para... Eu gostaria depois, mais à frente, fazer um live muito sobre isto, da sua ideia, mas também, como o Mister falou agora, por exemplo, como furar, por exemplo, uma linha de 5, como explorar certos espaços. Eu gostaria, fica aqui já o convite, Mister. Aqui também, aqui em direto, gostaria que o Mister viesse outra vez aqui no outro dia, falar um pouco mais sobre isso, um pouco mais sobre estas ideias de como furar, como joga a sua ideia de jogo, como é que procura explorar certos espaços. Eu acho que isso a mim fascina muito, e acho que também fascina muitas pessoas que estão-nos aqui a ouvir, por isso fica já o convite, porque ficávamos aqui a falar muito tempo, mas sabemos que isto não dá. Uma última questão que também já me colocaram aqui foi o Mister, que projetos é que tem, o que é que o Mister está a pensar fazer no futuro? Fala um pouco sobre isso às pessoas. As pessoas ficam curiosas, o Mister já sabe, ficam curiosas. Eu agradeço, realmente tenho... o futebol tem-me dado coisas, eu sou eternamente grato ao futebol. Não por, não é? A malta pensa que a gente vai lá fora e ganha muito dinheiro. Não foi pelo dinheiro nem coisa que se pareça que eu continuo
a viver com o que tinha, mas tem-me dado realmente a possibilidade de viver coisas que eu estava... Pá, eu ultimamente tenho ido já fui à Universidade de Trás-os-Montes, fui à Universidade da Beira e agora fui convidado pelo Dr. Júlio Garganta a ir à Universidade do Porto. E eu nem sequer sou licenciado. Para dizer o quê? Para dizer que a minha paixão é o futebol, mas o futebol, dentro do futebol é o jogo, não é? Porque é aí que eu acho que as coisas se transformam. Portanto, eu costumo dizer que aqueles 90 minutos que nós vivemos dentro daquele campo que eu chamo o campo dos sonhos é que transforma a vida de toda a gente. Transforma a minha como treinador, transforma a dos jogadores, a dos presidentes, a dos clubes. E então é ali que as coisas devem acontecer. E eu tenho realmente tido a oportunidade, pronto, de poder fazer o que gosto. Eu preciso do futebol, porque o futebol permite-me desenvolver o meu lado criativo. Portanto, eu sou um jovem velho, mas eu preciso... Portanto, o lado criativo está sempre comigo. E o desafio também, não é? Agora, eu reconheço, mas nunca me dou por vencido, porque eu não acredito nisso. Portanto, tudo está dentro de mim, portanto, e esse é um lado que eu há muitos anos também já desenvolvi. Portanto, tudo depende muito daquilo da maneira como eu olho para as coisas, mas não há dúvida nenhuma que há outras que não dependem, não é? E aquilo que eu sinto nos últimos tempos é que, efetivamente, pronto, a Ucrânia foi um sonho, aquilo que eu vivi lá, e eu tinha projetado morrer lá, se fosse o caso, porque estava num clube que apreciava onde era reconhecido, agora ia para a Primeira Liga, portanto, com gente boa, um país fantástico. Agora, estou a recuperar, pronto, contactos. Neste momento, como sabem, normalmente a nível de futebol profissional, e agora já temos mais a Liga 3, portanto, que também acho que é um espaço interessante, as coisas começam a ficar completas. Portanto, há algumas coisas também do estrangeiro, mas quando o currículo vai, a questão da idade começa, não é? Alguns feedbacks, são esses, querem alguém um bocadinho com um perfil mais novo e tal. Portanto, agora, quem se senta comigo, não é? De certeza percebe que aquilo que eu posso dar a quem precisar de mim, pronto, não tem nada muito a ver com a idade. E agora, pronto, aquilo que eu estou à espera é de um novo desafio, independentemente daquilo que possa acontecer, concreto, que me permita essencialmente, não é, acrescentar valor e continuar a ajudar os jogadores e continuar a ajudar as instituições que me querem. Neste momento não há nada concreto, estou à espera realmente de ver o que é que vai acontecer, mas decididamente, ou mais cedo ou mais tarde, eu irei aparecer em qualquer lado, porque é aquilo que eu quero continuar a fazer na perspectiva, lá está, de continuar a lutar e continuar a passar esta mensagem de que efetivamente nós temos que partilhar muito mais, temos que discutir muito mais e temos que essencialmente cada um desenvolver aquilo que é melhor, que o faz mais feliz. E aquilo que eu sinto é que, independentemente do sítio para onde a gente vá, nós, quando transportamos atrás de nós cópias, as coisas não funcionam. Temos que sentir isso. Por isso, neste momento, estou receptivo a qualquer projeto. Continuo a fazer contactos, porque futebol é contactos. Portanto, eu também, essa é uma mensagem que eu passo normalmente à malta jovem que me procura, é que o futebol não é só... Há outro lado do futebol, pronto, que eu também percebi muito cedo, que nós temos que desenvolver, que tem a ver com os contactos, tem a ver com a maneira como nos relacionamos, portanto, o network, portanto, que é importante. Como sabem, eu sou bastante ativo dentro daquilo que é a minha atividade nas redes sociais, porque, pronto, é uma maneira de eu também partilhar, não é, a minha visão das coisas. Mas, resumindo e concluindo, gostava muito de voltar ao ativo. Estou à espera de ver o que é que acontece, se vai acontecer ainda ou não. Portanto, há alguns mercados que também ainda não fecharam. Mas neste momento, pronto, estou... Mister, aqui também uma última pergunta em relação a isto também do ativo ou do não ativo. O Mister também tem muito em conta o projeto. O que é que eu falo do projeto? Do caso de Gil Vicente. O Gil Vicente é um clube que procura treinadores positivos, procura um futebol positivo. Obviamente, correu bem esta época, mas o Ivier também é um treinador que procura um futebol positivo. O Mister também, se lhe apresentarem um projeto, é um projeto também que seja positivo, porque temos clubes que não procuram muito isso, é o ganhar. E se for ver o Mister também tem em conta, se for ver se lhe uma proposta, aqui querem ganhar a todo custo, e aqui um futebol mais atrativo, onde o Mister tem em conta isso. João, eu percebo a tua pergunta. Eu acho que hoje em dia nós
tirando alguns casos, algumas exceções de alguém que já está no topo, não é? Hoje ninguém encontra o contexto ideal para desenvolver ideias, não é? Portanto, nós temos que ter essa flexibilidade de perceber com quem estamos a falar e com quem estamos a... Normalmente, pronto, quem se senta comigo quando vem convidar, normalmente contrata. Já sabe. Este ano, por acaso, já aconteceu uma vez e não aconteceu porque não ficassem entusiasmados com aquilo que eu podia dar, mas sentiram que não era o momento, mas eu acredito que um dia mais tarde me irão convidar e, por acaso, até me senti-me um bocadinho reconhecido pelo convite. Mas, João, hoje ninguém encontra o contexto ideal para trabalhar. Por isso é que eu acho que, eu costumo dizer que hoje o treinador lidar com o treino e com o jogo, isso nós controlamos bem. Lidar com o que está à volta não é fácil. Portanto, nós temos que ter a flexibilidade e a capacidade de perceber para onde é que vamos. E deixa-me dizer-te isto. Eu acho que são os treinadores que mudam os clubes. Nós, às vezes, olhamos para ir para aquele clube tem que ser assim. Tirando um caso aqui em Portugal, que toda a gente sabe que o presidente tem uma influência muito grande, não é? e quer maniatar alguns treinadores, não conseguiu todos, porque alguns saíram por vontade própria, outros saíram obrigados, mas outros mantiveram-se porque também tiveram resultados e o presidente teve que se calar. Portanto, sabemos que há alguns casos que são conhecidos por isso. Mas, normalmente, é a capacidade de argumentação e a influência positiva que o treinador tem de envolver o contexto. Eu conto sempre um caso do Paulo Fonseca. O Paulo Fonseca, quando chegou a primeira vez ao Paço de Ferreira, o Paço de Ferreira era um clube com uma determinada dinâmica, treinado muitos anos pelo meu amigo Zé Mota, com um futebol agressivo, um futebol competitivo, não é? De muita crença, muita... E o Paulo chegou lá, o 4-3-3 era o que estava, o Paulo Fonseca chegou lá, pôs as suas ideias, foi contra, quebrou ali paradigmas, foi-se embora, não é? E era o 4-3-3, que era o sistema do passe, não sei o que mais. Foi-se embora e depois quando voltou, já voltou com o 4-4-2, com os alas dentro, coisas diferentes. Isto para dizer o quê? Quem realmente consegue mudar os clubes e transformar os clubes são os treinadores. Porque o Álvaro Pacheco transformou o Vizela, não é? O Ricardo Soares transformou o Gil Vicente, porque o Gil Vicente não tinha esta ideia de jogo. O Gil Vicente foi muitos anos servido pelo meu amigo... como é que está agora pronto, para outro perfil de treinadores, pronto, que era um jogo até muito mais direto, não é? Sei lá, o Estoril foi, pronto, está aí o meu amigo Bruno Pinheiro, que já o conhecia antes ali para o Estoril, portanto, também apresentou uma ideia. Todos os treinadores dos últimos anos que acrescentam mais alguma coisa àquilo que é o seu jogo, eles mudam as ideias do clube. Sim. E mudam o clube, não é? Falámos do Boa Vista, que o Boa Vista, não sei o quê... O Boa Vista tem aquele perfil, é como a Vitória de Guimarães. Não há ninguém que não goste de um bom futebol. Não é? E isso eu aprendi isso. Eu, quando cheguei aos clubes onde fui treinar, eu levava a subir no início, que era uma coisa doida. Vai para a tua terra, para trás mijar a burra, vai-te. Ouvia sempre, eu já sabia. Só que depois aquilo começa a crescer. E quando começou a crescer, já ouvia, no fim, eu ouvia a subir, que era pela bola andar pelo ar e que não estávamos a jogar. Portanto, eu acredito muito, respondendo à tua pergunta, que eu percebi. Hoje não dá para escolher muitos projetos. Tens que ter um mínimo de condições. É lógico que se estiveres, pronto, já num patamar onde tenhas alguma independência, onde realmente, pronto, sabes que tens mercado, tudo bem. Agora, há muita malta. Cada vez o mercado, se nós repararmos, este futebol profissional este ano já entraram mais treinadores jovens, não é? Muitos apareceram, muitos. E porquê? Porque é isso que eu acho. Porque toda a gente associa, não é? Eu conto sempre esta história muito gira. No final do play-off em Paço de Ferreira, perguntaram-me assim, mister, e o seu futuro? Eu disse, o meu futuro eu estou tramado. Anda toda a gente à procura de licenciados, jovens e ambiciosos. E eu disse, eu não sou licenciado, sou jovem e ambicioso. Tenho 56 anos na altura. Agora tenho 62, não é? Portanto, mas o perfil, aquilo que as pessoas associam, não é? Isto não tem nada de crítico. Portanto, associam normalmente à juventude, às ideias e à ambição. Como se um fulano velho já não tivesse ideias e não fosse ambicioso. Portanto, acho que é um bocado por aí. Hoje escolher... Agora, claro que há realidades, pronto, em que já me surgiram algumas coisas, pronto, são realidades que tu realmente nem és compensado financeiramente, não é? Mais até para o estrangeiro, nem realmente depois tens condições para desempenhar o trabalho. Mas eu estou numa fase em que, depois de eu ter saído de Portugal, ter a minha experiência aos 50 e tal anos, 56 anos na China, não é? E depois ir, o mapa não é o território, portanto, nós temos que estar abertos. E eu nesse aspecto dou graças por causa de tudo aquilo que vai acontecendo. Por isso eu acredito, eu digo sempre que o melhor está para vir e eu
Tenho feito outras coisas também fantásticas, estou sempre ligado, mas pronto, mas vamos esperar a ver o que é que vai acontecer. É que vem aí. Ok, Miss. Queria-lhe agradecer mais uma vez por ter aceito o meu convite. Foi aqui, passou a voar. Fica, como eu lhe disse, reforço aqui, fica aqui já o convite e depois falaremos mais para a frente para vir partilhar aqui mais as suas ideias e mais como. Porque acho que é muito interessante, como disse, procurar desvendar aqui certas coisas, mitos, também como falámos aqui alguns, e como podemos ferir certas dinâmicas do adversário. Acho que isso também, eu gosto muito de falar sobre isso e às vezes sinto dificuldade com quem posso partilhar isso. Fica aqui o convite. Dar-lhe um abraço e desejar-lhe os maiores sucessos, mas espero que volte o mais rápido possível porque faz falta o futebol positivo, faz falta, na minha opinião, claro, estou a falar por mim, e por isso desejo-lhe os maiores sucessos e que tenham tudo bom, Mister. E agradecer a todos que nos ouviram. Também te quero agradecer pela partilha e só acabar desta maneira. Eu costumo dizer que hoje toda a gente fala no futebol positivo. 1 grau é positivo, mas é um frio dos diabos. Há muita malta a falar no futebol positivo, mas 1 grau é positivo, mas é um frio dos diabos. Boa noite a todos, obrigado por esta oportunidade e, como sabes, terei sempre receptivo e de bom grado aceitar qualquer convite para falar daquilo que eu possa realmente ajudar. E ajudou muito. Ok, Mister, obrigado pela partilha. Tá. Abraço a todos, até aqui. Obrigado.